Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Está entrando no ar o programa A Última Chamada. Boa noite, que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance a vida da nossa querida audiência, a vida dos nossos ouvintes que nos escutam pela frequência da 100.5, frequência de rádio, e também nossos ouvintes que nos acompanham pelo site. Que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance a vida de vocês e dos demais irmãos e irmãs que estão ali no nosso canal do YouTube, que também vão nos ouvir. Que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance a tua vida nessa hora, tá bom? Então quero iniciar o programa aqui convidando todos os ouvintes que podem no momento para estarem orando conosco, apresentando a programação, e também eu quero concordar com a bênção de Deus na tua vida, eu quero apresentar a tua vida também em oração. Você que está em casa nos ouvindo, você que está no hospital, você que está trabalhando agora, eu quero convidar você para orar junto com a gente, tá bom? Então, você que pode, ore conosco agora em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos reunimos aqui nessa quinta-feira, Pai, diante da Tua presença, para suplicar, Senhor, o Teu favor, a Tua misericórdia, o Teu perdão sobre a nossa vida, Pai, porque nós compreendemos o que a Escritura diz, Pai, que não há homem justo que não peque e faça só o bem, Pai, e nós sabemos que nós temos pecado, Pai, e Te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, Pai. Que o Senhor nos purifique, que o Senhor nos guie, Pai, por uma vereda reta, meu Deus. Em nome de Jesus, faça isso, Senhor, em nossas vidas, Pai. Nós precisamos do Senhor, meu Deus. E nós queremos nessa noite, Senhor, apresentar a nossa vida diante de Ti, Pai. Contempla cada irmão e irmã que está agora, Pai, diante de Ti, suplicando, pedindo, Pai. Pessoas que estão enfermas nessa hora, Pai. Só o Senhor pode curá-las, Pai. Pessoas que estão carecidas, Pai, estão num aperto, estão, meu Pai, necessitando, Pai, que o Senhor estenda a mão, Pai, e lhe envie uma providência na sua vida, Pai. Pessoas que agora estão trabalhando, Pai, em serviços arriscados, Pai, e precisam da Tua graça, do Teu livramento. Nós manifestamos a nossa voz, Pai, aqui diante de Ti, para apresentar, Pai, as mais diversas causas e pedir que o Senhor venha intervir, que o Senhor venha nos ajudar, Pai. Só o Senhor tem o socorro para nós. Os nossos olhos, Pai, estão fixos, voltados, Pai, para o Senhor, porque o nosso socorro vem do Senhor, Pai. O nosso socorro vem de Ti, Pai. Nós não estamos esperando na promessa de um homem, na promessa de um político, Pai, na promessa de alguma personalidade, Pai. Nós estamos esperando, Pai, no Senhor, Pai, e suplicamos, Senhor, que o Senhor venha nos atender, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, de cada um de nós, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia, porque nós somos pequenos demais, Pai. A nossa força, Pai, é muito pouca, Pai. A nossa força, Pai, ela não pode fazer o que nós precisamos, mas o Senhor pode, Pai. Mesmo em meio ao caos, Pai, que esse mundo se encontra, Pai, o Senhor continua sendo o mesmo. O Senhor pode operar, o Senhor pode mudar a vida de cada homem, mulher, jovem, adolescente, criança, idoso que está nos ouvindo agora, Pai. Nos escuta, porque a nossa necessidade, Pai, pela manifestação do Teu poder é diária, Pai. E nós Te pedimos, Pai, nos socorre, Pai. Eu Te peço, Senhor, contempla cada senhor, senhora, cada irmão, irmã, cada ofertante dessa programação, Pai. Cada um que ora, Pai, e que está suplicando, Pai, a Tua ajuda, Pai. Seja em qual área, Pai, se faça necessária a manifestação do Teu poder, eu Te peço, Pai, ajuda essa pessoa, Pai. Socorre essa pessoa para que Teu nome, Pai, seja glorificado, Pai. Se o Senhor socorrer essa pessoa, Pai, nada vai te faltar, Pai.
Nem o Senhor não vai fazer um grande esforço para socorrer ninguém, Pai, porque o Senhor não precisa fazer grandes esforços, Pai. O Senhor é muito grande, Pai. O Senhor é tremendo, meu Deus, e nós confiamos em Ti e Te oramos, Pai, nessa noite, Pai, pedindo a Tua ajuda, o Teu favor em nossa vida, Pai. Porque é bem verdade que existem momentos que a gente passa, Pai, na nossa vida, Pai, que nada daquilo que a gente se apoiou a vida inteira, Pai, vai resolver nossos diplomas, nosso estudo, nosso dinheiro, nossa influência. Tem momento que nada, Pai, resolve, Pai. E nós Te pedimos nessa noite, Pai, intervém na nossa vida, Pai. Precisamos do Senhor, Pai. Eu quero Te pedir, Pai, que as Tuas mãos de bênção, Pai, sejam estendidas para cada ofertante dessa programação, Pai. Abençoe a vida de cada um, meu Deus. Abençoe a vida de cada ofertante, Pai, que faz, meu Deus, essa programação junto com a gente. Que nada lhes falte, Pai, principalmente a saúde, Pai. Que todos possam ser plenos de saúde, Pai, e sejam sustentados, Pai, eles e sua família, Pai, pelo Senhor, Pai. Eu também Te peço que abençoe a vida de Raquel Maroja, de Osmar Queiroz, Pai, que abriu as portas dessa rádio para a gente poder estar pregando a Tua palavra aqui, Pai, há quase 7 anos, Pai. Os abençoe tremendamente, abençoe suas famílias, Pai, com graça, com salvação e com misericórdia, Pai. É o que eu Te peço, fica conosco, nos guia, e que no abrir da nossa boca, Pai, tudo que seja falado, Pai, seja pelo Teu Espírito, Pai, para socorrer, Pai, para alimentar, consolar, fortalecer, Pai, encorajar o Teu povo, Pai. É assim que nós Te oramos, gratos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, glória a Deus. Mais uma quinta-feira chegou e eu já quero trazer aqui aquela reflexão no início do programa para abençoar a vida de vocês. Eu queria ler um verso da palavra de Deus, está lá na carta de Gálatas, capítulo 6 e o versículo 2, que diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Amém? Uma das coisas mais difíceis que a gente encara hoje no cenário igreja evangélica o cerne dessa palavra aqui, a essência dessa palavra, que é que o cristianismo, que a fé em Jesus é um fazer pelo outro, né? Aqui Paulo está dizendo: levai as cargas uns dos outros, ou seja, um auxilia o outro. Aí ele fala: e assim você vai cumprir a lei de Cristo. Mas se você observar bem, Jesus não faz como Moisés, e ele não é uma pessoa que cria leis. Ele não cria leis, ele não institui leis. Ele apenas vai ensinando a sua doutrina, e não há um preceito de lei como foi na lei de Moisés. Mas tudo que Jesus falou tem um espírito, tem uma essência. Como ele próprio disse, Jesus fala: as minhas palavras são espírito e vida. Então em tudo que Jesus falava, ensinava, tem o Espírito de Deus ali. É por isso que a palavra de Deus ela é viva. Quando você pratica aquilo que Jesus fala, tem resultado. E ele fala algo há mais de 2000 anos atrás, em outra cultura, em outro tempo, outra forma de pensar, mas as palavras do Senhor continuam sendo atuais. Por quê? Porque elas são vivas. É Espírito. Então, em tudo que o Senhor ensinou, tem um Espírito. E aqui o que Paulo fala, inspirado pelo Espírito de Deus, não é diferente. Uma das coisas mais difíceis que a gente tem hoje na igreja é você encontrar pessoas que queiram carregar a carga de alguém. As pessoas hoje na igreja, presta atenção, não estão querendo carregar nem as suas próprias cargas. Eu falo isso porque, pastoreando a igreja, o povo de Deus, quantas vezes chegam pessoas que pegam seus problemas espirituais e jogam no colo do pastor. A pessoa tem um problema no casamento, ela não quer resolver, ela não está disposta a pagar aquele preço, seja o homem ou a mulher, e vem: ó, pastor, a situação é essa aqui. O senhor pode fazer um jejum aqui pelo meu marido, por mim e tal, orar por isso aqui, por aqui. É tipo assim, é assumir a responsabilidade. Então as pessoas não estão dispostas a carregar nem as suas próprias cargas. O que dizer de carregar as cargas dos outros, sabe? Eu recebi um testemunho essa semana
da irmã Cris, a filha do pastor Fernando, eu recebi alguns testemunhos que eu vou falar para vocês aqui da 5ª vigília do clamor que a gente fez, que foi no final do ano passado, né? Eu nem falei muito sobre a vigília porque, como a gente ficou aqui no programa fazendo reprise, quando eu voltei para fazer o programa aqui com vocês, vai fazer alguns meses, acho que 2 meses tinha passado a vigília, né? Então a 5ª vigília do clamor foi uma bênção. E a gente recebeu alguns testemunhos de vitória, de bênção. Mas o que mais me impactou foi o que eu recebi essa semana, que foi da irmã Cris, né? Que ela ali falando com a missionária Dati, ela disse que ia se tornar dizimista, né, da obra no centro de missões, porque ela obteve vitória na vigília do clamor. E essa vitória, isso que ela obteve, foi lá. E aí, o que isso tem a ver com a palavra que eu li? Eu vou falar agora para vocês. A gente estava trabalhando lá para organizar a vigília, e você sabe que a hora do trabalho é a hora que tem menos pessoas. Na hora de receber é a hora que mais tem gente, mas na hora de trabalhar tem poucas pessoas. E eu estava ali com alguns poucos irmãos, e o irmão falou assim: pastor, eu estou muito cansado, eu chego do trabalho, a gente vem para cá, fica aqui até a madrugada, e no outro dia tem que acordar cedo para trabalhar e tal. Quando chegar na vigília eu vou estar morto e cansado. Aí eu peguei e falei pra ele, eu fiz: olha, vai valer a pena, porque o que a gente tá fazendo aqui, a gente tá se consagrando, a gente tá trabalhando, a gente tá preparando a nossa casa, o nosso ambiente para outras pessoas serem abençoadas. E aí quando essas pessoas forem abençoadas, que contar para nós, a gente vai se alegrar. E aí talvez ele achou estranho, mas eu já estava querendo implantar nele essa essência da palavra que a gente leu. Você carrega a carga da outra pessoa. Você vai lá e faz para outra pessoa. Você prepara para ela, você jejua para que ela obtenha, você trabalha para que aconteça na vida dela. E eu já estava querendo implantar isso na cabeça dele, que ele precisava entender, compreender que aquilo que Jesus fez por nós, aquilo que alguém um dia fez por nós, a gente vai lá e faz pela outra pessoa. E aí a gente foi, fez, gastou, preparou, tentou fazer o melhor. E no final da vigília ele falou: pastor, essa vigília foi muito pesada, foi uma das mais pesadas, foi muito peso espiritual. Eu disse, eu fiz: você achou pesado? Ele fez: achei. Eu fiz: imagina pra mim que fiquei ali, que preguei, que orei quase 1 hora de joelho com o povo. Imagina pra mim que tava ali na frente. Foi pesada, mas é porque a batalha no mundo espiritual estava muito grande. Mas eu tenho certeza que cadeias foram quebradas e pessoas vão obter vitória. Amém. E foram chegando os testemunhos, né? E a gente foi se alegrando. E entre todos, o que eu mais me alegrei, sendo muito honesto e sincero, foi da irmã Cris, porque a gente conseguiu cumprir a essência dessa palavra aqui, porque a gente fez pela vida dela, e quando ela obteve, ela fez pela obra. Ela pegou e fez: não, eu tenho que honrar lá. Foi naquela madrugada, foi naquela luta lá que Deus fez, então eu vou honrar lá. E isso me alegrou, porque a gente levou a carga dela e ela agora está levando da obra lá. Ela está só fazendo isso. Aí eu fiquei imaginando, já imaginou se cada pessoa que obtivesse a vitória fizesse isso? A gente ia conseguir manter esse vínculo. E a Bíblia fala onde há concordância, onde há a prática de princípio da palavra de Deus, a bênção. E foi bênção para ela, está sendo bênção para nós. E eu queria trazer isso para você que está em casa ouvindo, para você compreender, porque o que as pessoas mais precisam na igreja entender é como funciona o mundo espiritual e o reino de Deus. Se as pessoas não entenderem, vão continuar desse jeito, procurando live de internet, procurando profecia, fazendo campanha de Pix, toda essa baboseira, dá o Pix ali, não sei o que, a campanha, faz o Pix, faz não sei o que e tal. As pessoas vão ficar perdidas nisso, não vão entender como é que funciona o reino de Deus para receber bênção que realmente vem de Deus. E aí foi interessante porque estava todo mundo cansado, as pessoas estavam comigo trabalhando e o pessoal achava que alguma coisa ia ser dado para nós. Eu falei: não é pra gente, a gente não tá fazendo a vigília pra gente. A vigília do clamor a gente faz para as pessoas de fora. O nosso jejum é para as pessoas que vão vir. O que a gente prepara aqui na casa de oração é para quem vai vir. O melhor assento é para eles, o jejum é pela vida deles,
O ambiente espiritual que a gente prepara é para abençoar eles. A gente está chamando nossos convidados para nossa casa para abençoar a vida deles. Mas, infelizmente, essa é uma mentalidade que a maioria das pessoas não carregam mais. Não se carrega mais isso. E isso que eu estou ministrando aqui, nessa breve reflexão, é a essência do cristianismo, da fé em Jesus. É um fazer pelos outros. O maior exemplo é ele. Ele vai e morre a nossa morte. Ele vai e é oferecido em sacrifício em favor da gente. Sabe? Ele paga o que a gente tinha que pagar. E aí ele vai dizer, o Espírito de Deus vai falar através da boca do apóstolo João, na carta de João, vai dizer o seguinte: devemos amar os nossos amigos e dar a vida pelos nossos amigos. Ou seja, aí ele fala: filhinhos, amemos de fato e de verdade, e não de palavra. Então a gente precisa fazer pelos outros. E aí o grande problema que acontece hoje é que uns fazem pelos outros e aqueles que são beneficiados vão embora e quebram isso. E aí o que acontece? Quem recebeu e vai embora passa até um tempo vivendo aquele benefício, mas só que depois aquilo ali vai evaporar. Ele vai se exaurir, vai sumir. E aquela pessoa vai dizer: meu Deus, e agora onde eu estou? Mas eu estou tão distante. Eu virei as costas para o ministério, virei as costas para pastor, virei as costas para irmão. Os que me abençoaram, eu virei as costas. E não só virei as costas, mas eu ainda fiquei falando mal e caluniando. E aí a pessoa tem vergonha, não tem coragem de voltar, e às vezes está muito longe, e muitas vezes está até no mundo já. Então esse é o problema. Agora veja esse exemplo da irmã Cris. Ela foi lá, e até me lembro que a família do pastor Fernando inteira queria ir para a vigília, e ele estava muito cansado, e disseram assim: não, mas a gente vai. E mesmo cansado foram para a vigília, e participaram, e testemunharam, e estiveram ali naquele espírito, naquela atmosfera, e Deus fez. E quando Deus fez, a irmã Cris fez, Deus fez, e agora eu vou fazer minha parte. E aí continua, e aí ela está sempre nesse vínculo. Vai ter a sexta vigília do clamor lá no Centro Internacional de Missões, e aí ele já vai, e já tem um vínculo, e esse vínculo, quando é mantido, ele fortalece a igreja, fortalece a comunhão, fortalece o ministério, tudo é fortalecido, sabe? Você já imaginou se todas as pessoas que foram abençoadas aqui no programa Última Chamada, aqui na rádio, essas pessoas fossem gratas e mantivessem esse ciclo nesse mesmo espírito, nesse mesmo entendimento da irmã Cris? Será que a gente já não teria a rádio completa pra gente ficar fazendo programação só para o povo de Deus, só voltada para a salvação, para a edificação do povo de Deus? Sim, eu acredito que sim. São quase 7 anos. E muitas pessoas foram abençoadas. Mas muitos sumiram. Já teve gente que já caiu, já voltou, já caiu, já voltou. Para você ter noção. Então a gente precisa compreender isso. E eu sempre ensino para aqueles que são discípulos, para aqueles que estão mais próximos, para aqueles que são obreiros. Eu digo: a gente não trabalha na igreja para a gente. A gente não faz para a gente faz para os outros. Olhe para mim. Eu botei... Aqui tem cadeira na congregação. Não tem cadeira? Tem quantas cadeiras aí? O pessoal, X cadeiras. Vocês já me viram sentado em cadeira? É raro, pastor. Por quê? Por que eu não estou sentado? Porque o senhor está sempre em pé, ou pregando, ou orando, ou cantando. Então, eu disse: domingo eu não venho para aqui para que as pessoas me sirvam. Eu venho para aqui para servir. Então a cadeira, ela pouco vai me ver. A cadeira não me vê. Eu não tenho intimidade com a cadeira. Porque eu venho servir. E eu entendo que alguém vai fazer por mim. E ainda se não fizer, o Senhor fará. Porque o Senhor está vendo, Ele é justo. Então, eu queria que você compreendesse isso e conservasse isso na sua vida. Porque talvez a senhora, o senhor, você não está sendo abençoado. Ou quando consegue algo, não permanece, sabe? Até você consegue, mas você não permanece, é porque você quebra esse ciclo. Está escrito na Bíblia várias vezes que onde há concordância, há bênção. Onde há aliança, há bênção. Ou seja, a irmã Cris fez uma aliança com Deus e com a gente, com o ministério. Então tem bênção para ela e tem bênção para a gente. Mas às vezes você é aquela pessoa que vive quebrando aliança. Você faz um propósito com Deus, você não vai para frente, você não leva à frente, você desiste.
Você faz um propósito com Deus, Deus atende você e você não cumpre a sua parte. Você quebra a aliança. Você chega no ministério, você é abençoado naquele ministério, e de repente você vai embora, você vira as costas para pastor, para irmão. Você só aparece quando está precisando, entendeu? Você quebra a aliança. Existem pessoas que são assim. Tem pessoas que vivem de uma maneira que é muito fácil quebrar a aliança, virar as costas. Ela tá ali com você, comendo na mesa e tal, naquela intimidade, de repente ela some, desaparece, foi embora. É muito fácil acabar um casamento, um relacionamento. É muito fácil acabar uma amizade, virar as costas. O irmão chegou para mim e disse: pastor, eu não consigo entender. Como é que a pessoa tá aqui junto com a gente? Parece até que a gente é família, irmão. A pessoa tá aqui, de repente ela vira as costas, vai embora e age como se nem conhecesse mais a gente, não fala mais com a gente. Eu disse: é porque existem pessoas que a vida delas é como a vida de Caim. Elas vivem errantes pelo mundo. Começa vários empregos, não vai à frente. Faz várias amizades, não vai à frente. Faz aliança, não leva à frente. Ela vive quebrando tudo que ela vive na vida, ela não leva à frente, ela quebra. Ela tem um espírito, ela tem uma mente errante. Ela vai viver assim no mundo, vagando. Quando terminar a vida, ela vai ter trabalhado em 50 empregos, vai ter tido várias amizades quebradas, relacionamentos, vai passar em vários ministérios e não vai ser nada, porque é errante. Então que nessa noite, com essa reflexão, você possa aprender o caminho para ser abençoado e abençoado, né? E para quem já foi abençoado várias vezes, vamos ter a sexta vigília do clamor, né? Eu não sei quando, no centro de missões, mas vai ter. E está marcada para lá. E eu tenho certeza que Deus vai operar, porque vai ser a primeira vigília naquele lugar. Eu espero que você esteja lá e espero que os testemunhos, assim como essa irmã Cris, fale com você, né? Que disse que ia para a primeira, não foi, para a segunda não foi, para a terceira não foi, para a quarta não foi, para a quinta não foi, porque estava cansado, estava isso, estava aquilo. Mas eu vou te falar uma coisa: o que a gente vai conseguir no mundo de Deus sem esforço, sem sacrifício? A Bíblia vai dizer, o próprio Jesus fala que o reino dos céus é tomado por esforço, por violência. Então tem que ter esforço. O próprio Davi disse: eu não vou oferecer nada a Deus que não me custe. Eu não vou oferecer sacrifício a Deus que não me custe nada. Ele fala: Ornão, Jebuseu. Ou seja, ele entendia, e o próprio Jesus fala que tudo é por meio do esforço. Então, se você não vai porque está chovendo, por isso, por aquilo outro, essa quinta vigília foi uma das mais custosas e de batalha, sabe? Foi uma batalha a vigília mesmo, uma batalha. Quem estava lá pôde sentir, só quem estava na carne que não sentiu, mas foi uma batalha. E no final, estava aquele clima chuvoso, deu um enxame daquelas formigas que criam asa no instante, e ali entrou. E a gente venceu tudo isso. E as pessoas foram abençoadas, né? E você deve ter ficado em casa dormindo, e por isso que você não recebeu nada, e fica assim triste, amargurado, e reclamando da vida, e sempre colocando a culpa de alguma coisa em alguém. Mas se você reparar bem, a culpa das coisas não darem certo na sua vida é sua mesmo. Não cumpre palavra, não cumpre aliança, quebra tudo, vira as costas, não honra quem te honra. E aí você vai vendo assim, né? Então, que haja humildade no teu coração, minha irmã, meu irmão, para você reconhecer, recomeçar, e que essa palavra possa estar te instruindo a alcançar a vitória que vem de Deus e que permanece, tá bom? Pessoal, essa era a reflexão que estava no meu coração para trazer aqui para vocês. Eu tenho certeza que há o endereço certo. E eu quero aqui, antes de ir para o quadro Socorro Vem do Alto, que está bem interessante, eu quero agradecer aqui a irmã Cris e a todos os nossos ofertantes, né, que o programa só existe porque Deus levantou essas pessoas para manter a programação no ar. Deus levantou pessoas fiéis, pessoas idôneas, e são pessoas que têm um compromisso. Eu já escutei alguns programas de rádio que o pastor fica: olha, irmãos, não esqueçam, não deixe de ofertar, mande a sua oferta, o programa vai sair do ar. Quem está acompanhando aqui há 7 anos, aqui quase, nunca me viu fazer isso, porque eu sei quem são as pessoas que Deus levantou. Eu esqueço, às vezes, o dia de pagar a rádio, só que o povo que oferta, eles não esquecem. Então, o dinheiro está lá na conta toda vez que eu vou pagar a rádio, que eu lembro, o dinheiro está lá. E eu nunca precisei ficar falando que o programa vai sair do ar e fazer apelo, nem preciso ficar indo no WhatsApp dos irmãos: ei, irmão, mande isso. Nunca fui no WhatsApp de nenhum ofertante pedir, porque o povo manda, o povo tem compromisso. Quando o negócio é sério, vai atrair pessoas sérias. Eu não fico pregando aqui mentira, eu não fico inventando coisa que não está na Bíblia. Então, pelo fato da programação ser séria, a gente tem uma audiência séria. E as pessoas são sérias
e tem compromisso, não são pessoas aproveitadoras, picaretas, que venham com a intenção só de receber e jogar o problema no colo do pastor depois que resolver ir embora. Não, são pessoas sérias, são homens e mulheres sérios, e eu tenho que sempre fazer os meus agradecimentos, e as minhas orações, minhas filhas são testemunhas, são voltadas para essas pessoas. Ontem nós, de madrugada, levantamos um clamor, eu e minhas filhas, e a gente começou a clamar pela vida dos ofertantes, porque são pessoas que estão fazendo essa obra que é extraordinária, ter a possibilidade de entrar em várias casas ao mesmo tempo, e nós temos que louvar a Deus pela vida dos ofertantes. Eu agradeço a cada um de vocês que são ofertantes, e o meu abraço vai para cada um de vocês agora, né? Para cada ofertante, as minhas orações estão sobre a vida de vocês. Há um compromisso meu com Deus de orar pela vida de vocês. Há um compromisso do nosso ministério em orar pela vida de vocês. Que cada um de vocês são ofertantes, do que oferta menos ao que oferta mais. A vida de vocês ela está coberta de orações, sabe? E a nossa gratidão, ela é sempre mencionada a Deus pela vida de vocês. E eu tenho certeza que Deus tem cuidado, tem livrado, tem vos abençoado. Tem as lutas, eu sei que tem as batalhas que vocês enfrentam, mas pode ter certeza que nas lutas e nas batalhas que vocês enfrentam, a gente está ali orando e a gente está ali dando cobertura espiritual e clamando pela vida de vocês, tá certo? Então, fica aqui meu agradecimento a cada irmão e irmã que é ofertante do programa, e você que nos escuta, que tem sentido no seu coração o chamado de fazer parte dessa programação junto com a gente e fazer esse programa crescer ainda mais e quer se tornar ofertante, você fala conosco no WhatsApp, o WhatsApp do programa Última Chamada, que é 839-9105-6834. 839-9105-6834. Esse é o WhatsApp do programa. E também ele é a chave Pix, quase todas as pessoas usam um Pix. Você pode colocar esse número como chave e fazer a tua oferta já agora, né? Tem pessoas que ofertam na hora da programação. Você pode fazer a tua oferta de qualquer valor, aquele que Deus colocar no teu coração, tá bom? E você que não usa o Pix, pode ficar tranquilo que você falando com a gente pelo WhatsApp do programa, a gente vai te orientar como fazer a tua oferta, né? E para quem mora em João Pessoa ou região metropolitana, que já é idoso, que não sai muito de casa, não tem como resolver isso, o nosso motoboy, ele vai na sua casa pegar, né? Tem muitas irmãs da região metropolitana, Santa Rita, Bahia, que fazem as suas ofertas através do motoboy. Ele passa lá e recolhe a sua oferta, e de maneira nenhuma vocês vão deixar de estar fazendo parte disso. E como muitos irmãos dizem, né? O culto em nosso lar continua, né? Então é maravilhoso chegar quinta-feira, você janta, se prepara. Muita gente fala comigo que gosta de ouvir no radinho, da maneira tradicional, coloca ali o seu radinho. A galera que já é mais nova gosta de ouvir ali no celular, né, que também está ao vivo pelo site. E aí fica ali ouvindo com o pessoal, e você ali ouvindo, aprendendo em comunhão. E Deus falando muito com você, né, através do quadro Socorro Vem do Alto, né, que é coisa do dia a dia. E a doutrina saindo de maneira prática para aplicação na tua vida. É bênção de Deus. Eu só tenho a louvar a Deus por esse programa e pela vida dos ofertantes, né? E pela vida sua também, que é ouvinte, que está aqui acompanhando, e Deus está abençoando a tua vida, tá bom? Então você quer se tornar ofertante, você que está sendo abençoado, abençoe de volta, faça como a irmã Cris, que Deus vai te acrescentar muito mais, e aquele que Deus vai te dar dessa maneira, o diabo não vai roubar, tá bom? 839-9105-6834. 839-9105-6834. Esse aí é a chave Pix e é o WhatsApp do programa. Então fale com a gente e se torne ofertante. Tá bom, pessoal? Vamos agora aqui para o quadro Socorro Vem do Alto, tá bem interessante, tá? Já mandaram uma oferta aqui, ó. Eu acabei de falar e alguém já mandou uma oferta aqui. Eu também quero agradecer as pessoas que ofertam através do YouTube, né? Tem muitas pessoas aí que através do YouTube estão ofertando. Eu quero agradecer a vocês também que estão fazendo parte disso, né? Que se conscientizaram que não é porque o YouTube é de graça que você não precisa ofertar, porque você oferta e vai ajudar a manter nosso programa no ar. E nós temos grandes projetos aqui na 100.5, porque tem pessoas que falam, pastor, vai só para a internet, para fazer um podcast. O nosso objetivo não é criar um canal grande e ser monetizado. Nosso objetivo é alcançar pessoas. E a gente entende que, por exemplo, aqui na Paraíba, tem muita gente que fala com a gente que é do interior, que não tem smartphone.
não tem smartphone, e pela idade da pessoa, ela não vai aprender a mexer em smartphone. Então eu não vou cobrar dessas pessoas que ela aprenda a mexer no smartphone, e tampouco vou abandonar essas pessoas, né? Então eu vou continuar fazendo na rádio, e nosso objetivo é ir em locais que é difícil de alcançar pessoas, e seria muito fácil montar um estúdio, a gente já tem um estúdio, enfim, está transmitindo aqui do estúdio da gente, seria muito fácil ligar uma câmera aqui e ficar só no YouTube, né? E outra coisa que eu não gosto da internet também é que tudo que você bota na internet vira polêmica, né? As pessoas... tem muita gente, me perdoa a expressão, mas não tem outra, é muito vagabundo, não quer trabalhar e cria um canal só de fazer contenda entre crente, fazer barraco. Tem muito canal que pega a fala de um pastor, aí bota contra outro pastor, que bota contra outro, e aí fica o povo debatendo, e tem gente que gosta de ficar famoso por polêmica. Eu não tenho intenção de ficar famoso, eu não gosto de polêmica, entendeu? Eu não falo nome de denominação aqui. Uma hora ou outra eu falo o nome de um picareta da fé, de outro. É raro eu fazer isso. Então eu não gosto da internet porque é um ambiente muito complicado, é um ambiente de muita polêmica. E à medida que o canal cresce, está o seu rosto lá, as pessoas começam a pegar as suas falas e começar, esse pessoal que não quer trabalhar, que quer viver de internet, pega falas e coloca. Pastor Josué falou do pastor tal, aí o pastor tal responde e fica esse debate. A única coisa que esses canais fazem e essas pessoas fazem é escandalizar a fé. E as pessoas que são do mundo não vão querer ouvir o evangelho por causa desse tipo de coisa. É pastor brigando com pastor. Então meu objetivo não é esse, entendeu? Então me desculpe frustrar as pessoas que querem que a gente tenha um canal na internet para ficar falando disso, daquilo. Eu não quero. Tá aí o canal em formato de podcast. O mais importante não é a minha figura, a minha aparência, o que eu sou, o que eu falo. O mais importante é a palavra de Deus. E eu tenho certeza que em cada programa Última Chamada você tem a palavra de Deus aí na sua vida, que é o mais importante. Quem tem que aparecer é Jesus. Eu sumo e ele aparece. Então você escuta a voz aí, falando a palavra de Deus, e o mais importante é que vai abençoar a tua vida. Você não precisa saber quem eu sou, fazer o que é que eu penso do pastor tal, da igreja tal. Minha opinião sobre essas coisas eu expresso para as pessoas que estão próximas a mim, né? Mas o meu objetivo mesmo na rádio e na internet é só pregar a palavra, tá bom? Então vamos lá para o quadro Socorro Vem do Alto, que eu tenho certeza que Deus vai falar muito com vocês. Para conciliar a sua vida, iluminar seus caminhos e resolver seus problemas, iniciamos agora o quadro O Socorro Vem do Alto. Graça e paz, pastor. Que o Senhor Jesus continue lhe usando e lhe abençoando. Essa programação tem sido um estímulo para eu não desistir do ministério. Pastor, eu gostaria de abrir o coração e pedir uma direção ao Senhor. Eu tenho 26 anos. E me converti há 8 anos atrás, no decurso de 2019. Meu pastor me colocou na liderança do grupo de jovens da nossa congregação. Eu fiquei surpreso, pois ele disse que foram os próprios jovens que me escolheram, pois eles viam em mim a figura de um líder consagrado. Naquele momento eu dei tudo de mim. Passei a orar mais, buscar mais, jejuar mais, evangelizar mais. Também passei a estudar as escrituras com mais profundidade. Dessa forma, Deus operou tremendamente no meio da juventude. Eu vi jovens se convertendo, saindo das drogas, deixando a fornicação de lado, abandonando a pornografia, largado as apostas, saindo do vício em videogame. Vi garotas deixando a futilidade do mundo de lado, deixando de ser e se vestir sensuais. Vi quebrantamento nos corações. Eu presenciei mudança real de vida nesse ministério que Deus colocou nas minhas mãos. Nessa época eu tinha certeza de que Deus me chamou para fazer essa obra, porque bastava eu falar um pouco de Jesus e o povo já queria visitar a igreja. Com isso, terminava o povo se convertendo. Era bom demais. Deus me fazia promessas de viver coisas grandes e novas no meu ministério. Algo que nunca eu tinha provado. Nessa época, eu tinha vontade de morar na igreja. No entanto, de uns 10 meses para cá, eu mal tenho forças de ir aos cultos. Me sinto extremamente desanimado, cansado e frustrado, pois vários jovens se desviaram. Outros não têm o mesmo interesse em orar, buscar, se consagrar e não têm mais participado da obra como era antes. Tudo virou um ciclo de insistência permanente com o mesmo povo. Tipo Moisés e o povo no deserto, eles até pediram para meu pastor levantar outro líder no meu lugar. Porém, o pastor disse que eu vou continuar na liderança. Mas eu mesmo não consigo encontrar motivação ou ânimo para mudar esse cenário. Por que está acontecendo isso? Eu já criei várias estratégias e dinâmicas para envolver a juventude e fazer esse povo se interessar novamente pela obra. Mas a cada tentativa eu fico mais desanimado, cansado e frustrado. É como se nada fizesse efeito. Esses dias eu já estava mal, porque eu convoquei todos os jovens para começarmos uma consagração no sábado à noite, algo para buscar uma mudança para esse cenário. No primeiro sábado, a consagração ficou lotada. Porém, ninguém queria puxar os temas de oração. Muita gente dispersa, mexendo no celular e com conversas paralelas. Aí no segundo sábado foi um fiasco. Só teve eu, uma menina de 13 anos e mais 2 irmãos. Aí, para piorar de vez, eu vi nas postagens dos jovens que todos foram para um evento de uma igreja esquisita. Esse evento foi o dia todo. Teve gincana, banho de piscina, sorvetada e à noite teve culto no estilo boate. Templo todo preto, luz vermelha, fumaça e só música melancólica. As jovens com um semblante de prostituta, maquiagem carregada, roupas extremamente sensuais, os meninos nem se fala.
Eu fiquei triste demais. Sei nem explicar. Eles me marcaram em todas as fotos. Era muita foto. Parece que era só pra me provocar. Fui dormir chorando e me sentindo um lixo. Pastor, eu fico me perguntando. Se Deus me fez promessa de tanta coisa grande e nova no ministério, por que estou vivendo esse repeteco sem solução? O pior de tudo é que não tenho mais forças para tentar nada novo e me sinto completamente perdido. O que o Senhor me aconselha a fazer? Amém, tá aí a questão do nosso irmão. E é muito triste quando a gente vê um servo de Deus, né? Um jovem, né? Um jovem servo de Deus tão desanimado, tão desestimulado com a obra, né? Porque, de fato, ninguém, nem eu, nem você, gosta de viver acontecimentos repetitivos, né? Eu não sei se tem alguém que gosta de viver aquela mesma coisa todos os dias, mas pelo menos eu penso de acordo com aquilo que a palavra diz, né? A palavra do Senhor diz, Paulo vai dizer em Coríntios, que aquele que vive para o Senhor, que entregou a vida a Cristo, ele vive em novidade de vida, né? Então tudo é muito novo na vida de um crente e essa novidade é permanente. E quando você está dentro de um ciclo de acontecimentos cíclicos, ou seja, repetitivos, a sua força vai se exaurindo. Porque, por exemplo, a primeira coisa que eu quero abordar dentro dessa questão, e eu vou responder a ele o que é que deve ser feito e responder alguns questionamentos, como, por exemplo, por que os ciclos na minha vida não mudam? E eu vou entrar nisso, mas antes eu quero primeiro abordar uma coisa que vai falar com todo mundo, não só com você que enviou a pergunta. A primeira coisa que a gente entende, por que é tão ruim viver isso, por que é tão amargoso, por que desanima, por que mata a gente por dentro, porque é o seguinte, tudo na vida, se você observar, é progressivo, não é repetitivo. Deixa eu explicar de forma mais clara, por exemplo. Você planta uma árvore frutífera na tua casa, seja ela qual for. Aí você planta. Por que você colocou aquela semente no teu solo? Você está esperando que aquela semente vai germinar, vai crescer um broto, vai se desenvolver, vai virando uma plantinha maior, vai crescendo, vai virar uma árvore, vai florescer e depois vai frutificar. E depois que frutificar, você vai colher o fruto e vai comer o fruto daquela árvore e vai se alegrar e vai dizer, puxa, aquela árvorezinha que eu plantei ali, aquela semente que eu plantei ali, hoje eu estou aqui debaixo da sombra dela, comendo o fruto que ela está me dando. Então, quem fez isso aí, quem inventou isso aí, foi Deus. Deus que inventou esse ciclo. Deus ele criou isso aí. E ele colocou isso dentro da gente, nós seres humanos. Então, todas as vezes que esse ciclo ele se completa na minha vida, na tua vida, a gente fica satisfeito. Diz, puxa vida, ai que coisa boa. Eu comi o fruto dessa árvore. Então você fica satisfeito. E aí você já vai viver um novo ciclo. Entendeu? Então, quando você não entende que aquele ciclo já foi cumprido, e, por exemplo, você já teve o fruto, você já comeu, e você fica ali parado, vai se repetir tudo aquilo de novo. As folhas, se você observar, elas secam, e começa a folha a secar tudo e tal, e a árvore fica horrível, a árvore fica muito feia. E aí você olha para a árvore assim, aquela coisa feia, horrível, e pensa, meu Deus, tal, o que é que vai acontecer? A árvore vai morrer? Não, aí depois de um tempo ela já começa a criar folhas novas, e vai tudo de novo, e vai florescer, e vai todo aquele ciclo, aí você vai de novo. Aí quando você não percebe o que é o começo de um ciclo e o que é o encerramento de um ciclo, você fica preso ali naquela situação dentro de um looping, e fica se repetindo aquilo ali. E todos os períodos, todas as fases, as estações, elas se repetem, entendeu? Então, a gente precisa compreender isso, no caso do nosso irmão que enviou a pergunta aqui, é dentro do ministério. Mas só que a gente precisa compreender isso falando com todo o povo que escuta o programa de forma mais ampla. A gente precisa compreender isso em todas as facetas da nossa vida, porque a Bíblia fala em Gênesis que Deus colocou no céu luminares, astros, para demarcar tempos, épocas, estações. Então a gente precisa compreender as estações que a vida da gente tem. Porque hoje tem homens de idade vivendo como meninos e temos meninos que estão querendo viver como homens. Então elas estão fora do ciclo, sabe? E a gente, quando vai vivendo tudo de acordo como Deus estabeleceu, em harmonia, vivendo, dando passos harmônicos com aquilo que Deus estabeleceu, eu vou falar para você que a vida da gente é muito mais satisfatória.
E também não estou dizendo para você que é uma coisa fácil de você discernir isso, mas eu já entendo que Deus está falando com muita gente aqui, não só com o irmão que enviou a pergunta. Mas o primeiro ponto, por que ele fala, por que é tão ruim, pastor? Por que eu estou tão desanimado de fazer a obra? Por que eu não encontro mais estímulo? É porque esse seu ciclo, ele se repete. É um ciclo repetitivo. E aí surge a pergunta, será que não é a hora de você semear num campo novo, fazer uma coisa nova, com pessoas novas? Será que não é a hora? Eu não sei se é a hora, quem vai saber a hora é você. Mas por tudo que você está relatando, eu entendo que muito provavelmente seja a hora, né? Mas no final das contas, quem vai decidir é você que está aí, é que sabe. Mas a grande desmotivação, o grande fator que entristece, que tira força, é justamente isso, é a repetição de um ciclo. Nós não fomos feitos para vivermos em fatos repetitivos da nossa vida. A gente não foi feito para viver isso, entendeu? Para repetir as mesmas coisas. Principalmente quando a gente está em Cristo, como eu falei, Paulo diz, a gente vive em novidade de vida. E se você observar a trajetória de Paulo, Paulo nunca estava repetindo seus ciclos, Paulo estava em cidades diferentes, pregando para pessoas diferentes, fazendo coisas diferentes, obras diferentes. E essa foi a dinâmica de Paulo. Agora imagina se Paulo tivesse ficado, quando ele subiu para Jerusalém, a vida toda ali em Jerusalém. Como é que seria? Uma hora acaba a força para você viver aquilo ali. Acaba o ciclo. E a gente precisa compreender isso. Por exemplo, tem pessoas que estão no emprego que não suportam mais aquilo ali e tipo assim, toda vez que vai trabalhar vai muito triste e já não tem aquela alegria que tinha no começo naquele emprego, que a pessoa está ali e ela fica sem entender as coisas, né? Ela não entende e fica ali e acha que é o diabo, vou fazer um jejum, vou fazer aquilo, é porque muitas vezes o ciclo naquele trabalho já foi fechado e você continua insistindo naquilo ali. E consequentemente vem essa tristeza no seu coração. Então a gente precisa compreender isso. Porque o problema hoje é que as pessoas que estão na igreja não aprendem muita coisa para a vida prática lá fora. O povo aprende muito nas igrejas hoje, especialmente igrejas pentecostais, aprende a ser crente dentro daquele local. A cantar a música certa, a vestir a farda, a participar do congresso, não sei o que e tal. É um linguajar, uma conversa de crente só naquele local, aquilo ali. Quando sai para viver a vida lá fora, as coisas que ela faz ali dentro, que ela escuta ali dentro, não servem para a vida prática. Como, por exemplo, isso aqui que eu estou ensinando para vocês. O próprio Jesus entendia isso. Vou fazer uma pergunta para vocês sobre Jesus. Jesus ficou o tempo inteiro ali pregando no Mar da Galileia? Ele ficou o tempo inteiro ali? Todo dia ele fazia a mesma coisa? Todo dia Jesus estava ali? Eu vou fazer outra pergunta para vocês. Jesus, ele fundou a congregação ali no Mar da Galileia e ficou ali todos os dias ali, repetindo aquilo ali? Ele ficou ali? Não, né? Jesus não fez aquilo ali. Ele fez, se você observar, você pegar um mapa e ficar traçando os locais que Jesus ia, um mapa ali da Judéia ali, e se você ficar traçando os locais que Jesus ia, você vai ver quantos quilômetros Jesus andou em 3 anos e meio. Pregou para pessoas diferentes, encontrou pessoas diferentes, viveu experiências diferentes, e a semente do evangelho se espalhou. Então, muitas vezes as pessoas estão exaustas, estão exauridas daquilo que fazem, porque estão repetindo as mesmas coisas há anos. Nos mesmos locais, com as mesmas pessoas, da mesma forma. Por isso que eu sempre falo que tem gente que pensa que igreja é uma loja, uma empresa que você coloca no local e vai ficar ali 200 anos lucrando. Igreja vai para os locais para cumprir propósito. E você, que apenas cuida de um departamento, sei lá, de um grupo de jovens, né, que está trabalhando com esses jovens, você também, isso é como se fosse uma pequena igreja, né? Muito provavelmente no futuro você vai ser um pastor, muito provavelmente. E se você está nesse grupo de jovens já, esse tempo todo, aí há 3 anos e são as mesmas pessoas praticamente insistindo nisso, e você já não encontra força para fazer isso, é porque o ciclo já acabou aí, filho. Dessa forma. E talvez você diga, pastor, eu vou fazer o que agora? Vou me desviar, vou sair da igreja? Não. A gente precisa pedir direção a Deus e dizer, Senhor, qual o próximo passo? Qual o próximo ciclo? E compreender isso. Paulo vai dizer o seguinte, lá em Coríntios 13. Ele vai dizer assim, quando eu era um menino, eu pensava como um menino.
eu agia como um menino. E logo depois que eu virei homem, eu deixei essas coisas que são típicas de menino, são exclusivas de menino, peculiares a menino. Eu abandonei isso. E aí eu já não sou mais um menino. Então às vezes a gente fica, isso a gente pode trazer para essa questão dos ciclos da nossa vida. Às vezes a gente vai envelhecendo, vai passando, vai amadurecendo e a gente continua preso a um ciclo. Eu lembro que eu tenho um amigo que ele passou muito tempo dentro de um grupo de jovens, cuidando de um grupo de jovens, e ele ia amadurecendo, envelhecendo, aprendendo com as experiências da vida e chegando num nível de andar com pessoas da sua idade, das suas experiências de vida, mas pelo ofício que ele exercia na obra, ele teve que chegar a quase 50 anos liderando um grupo de jovens, andando com adolescentes de 15, 16, 17 anos e tratando de problemas da adolescência, quando que já era para ele estar lá na frente, tratando de problemas de adultos, né? E os ciclos se repetiram. Eu vi ele sofrer muito ali. E graças a Deus o ciclo na vida dele mudou. Mas a gente tem que ter compreensão disso, porque, olha, não vai chegar ninguém pegar na nossa mão e nos tirar do local e dizer, você vai ter que ir para ali agora. Não vai, isso não vai acontecer. E aí, Deus ele nos deu sabedoria suficiente na palavra para que a gente possa compreender isso e falar, é o tempo de sair da Galileia e partir para as outras regiões. É o tempo de você parar de plantar essa semente e plantar aquela outra semente. É o tempo de você parar de semear nesse campo e semear lá naquele outro campo que você tem. É o tempo de parar de insistir com essa pessoa e lá naquela pessoa que você ainda não falou nada para ela. É o tempo de você parar de ficar insistindo com aquele povo ali e você ir lá naquele outro povo que você conheceu, que está te chamando e que você não está indo. A gente tem que compreender isso. Eu falo isso com certa autoridade pelas experiências que eu já vivi plantando igrejas, e chegam localidades que no começo, quando a gente chega, a gente ganha alma, Deus opera, se expulsa demônio, acontece isso, acontece aquilo, tem batismo, e você diz, meu Deus, aqui está uma bênção. E de repente chega um tempo que parece que você espreme a laranja, espreme, e não sai mais nada. E você fica chorando, orando, jejuando. Você faz propósito e não sai mais nada. E você diz assim, meu Deus, o que é que está acontecendo, Senhor? É o diabo, é isso e aquilo? Não, encerrou o ciclo, sai para outro lugar agora. Entendeu? Já imaginou se a vida de todas as pessoas que entregam a vida para Jesus vai servir a Ele fosse ficar no mesmo canto fazendo a mesma coisa? Deixa eu falar uma coisa para vocês, antes da gente partir para o segundo ponto. Um dos castigos que Deus concedeu ao povo que estava no deserto foi ficar repetindo ciclos. Diz a palavra que eles ficaram rodeando uma montanha durante 40 anos. Isso foi um castigo. Então você que está aí fazendo a vontade de Deus, você acha que Deus quer te castigar de ficar repetindo a mesma coisa? Viver a mesma coisa? Não, Deus não quer isso para você. Mas só que às vezes a gente se apega emocionalmente com locais e pessoas e a gente nunca avança para viver algo novo na vida da gente. Tem até uma mensagem que eu preguei há muitos anos aqui na rádio, que era que quem tem medo do novo, quem tem medo de desafios, na verdade, nunca vai ver o novo. Eu falava isso. Quem tem medo de enfrentar um desafio nunca vai ver algo novo. Então tem pessoas que se apegam a locais, a pessoas e situações, tem um apego emocional, e você não consegue avançar e você nunca sai daquele ciclo. E sempre vai viver em constante tristeza e reclamação. Não tem coisa pior do que você chegar para uma pessoa extremamente amarga, que ela reclama do local, reclama das pessoas, e você fala assim, por que você não sai? Ela diz, eu não posso. Ou seja, ela reclama, mas continua lá. Acho que foi até a semana passada, semana retrasada, uma irmã aqui falou da situação que ela vivia com o marido e a gente falou o que é que ela tinha que fazer. E aí eu pergunto pra você acha que ela tomou alguma atitude? E quem respondeu não, acertou, né? Então vai continuar do mesmo jeito. Então tem pessoas que reclamam daquilo que estão vivendo, mas nenhuma atitude vão tomar, porque se apegaram àquilo ali. Então o primeiro ponto que eu falo, por que há essa tristeza, por que há esse sentimento assim, o que está acontecendo? Eu tô morrendo aqui, eu não tenho mais força, eu não tenho ânimo. É porque aí o ciclo encerrou e Deus tem outro campo, outra terra e uma coisa nova para você fazer. E o segundo ponto que eu quero abordar é o seguinte. A insistência permanente com pessoas dentro do ministério, a insistência permanente para que pessoa A ou B
ela venha a converter-se ao que Deus quer, isso não é, ainda que você mude as metodologias, não, mas eu fiz isso aqui, eu fiz um propósito, como você falou, né? Eu fiz coisas dinâmicas diferentes para tentar ali mudar. Esse tipo de coisa não é mudar de ciclo, esse tipo de ação não é semear nada novo. Você está só aplicando estratégia diferente com as mesmas pessoas. Mas se você observar, a palavra de Deus é uma só. Então, se você prega a palavra de Deus em cima de uma escada, é a palavra de Deus que está indo para aquele povo. Se você prega a palavra de Deus sentado num banco, mas continua sendo a palavra de Deus que está sendo pregada para aquele povo. Se você prega a palavra de Deus nadando dentro de uma piscina e o povo ali assistindo, é a palavra de Deus. Então, o que vai transformar as pessoas não é a estratégia que você está usando. A estratégia que você faça, por mais inovadora que ela seja, que você mude, ela não vai mudar as pessoas, porque é a palavra de Deus. Se da primeira vez ela resistiu à pregação da palavra de Deus, quando você estava lá em cima de uma escada, ela vai resistir você pregando a palavra de Deus pintado de palhaço, com a cara pintada de palhaço. Então, o segundo ponto que eu abordo não são as metodologias que você vai usar para pregar a palavra que vai mudar esse cenário, essa situação que está aí. Vai continuar do mesmo jeito, você pode inventar qualquer coisa, que não vai mudar. Então, essa insistência com o mesmo grupo de pessoas, no mesmo local, no mesmo setor, usando estratégias diferentes, a única coisa que vai trazer é cansaço. E aí talvez seja esse o motivo pelo seu tamanho cansaço. Por isso que você está cansado. Porque está exaustivamente buscando estratégias novas para pregar a mesma palavra. Vocês conseguem me compreender? Você consegue me compreender? São estratégias diferentes, mas a palavra é a mesma. E o povo é o mesmo. Então, o conflito que há e que existe aí, a barreira, o bloqueio para que tudo se repita, está só dentro de duas coisas aí. É entre o povo e a palavra. Não a estratégia, não a sua pessoa. Porque se for, eu garanto isso, se chegar outro homem pregando a mesma palavra e assumir esse grupo de jovens, esse departamento, vai acontecer a mesma coisa, porque o problema é a palavra, o problema está entre os jovens e a palavra. É esse o problema. Agora eu vou te falar uma coisa. Se você inserir aí, em vez da palavra, a oração, toda essa vivência da caminhada cristã, se você tirar isso aí e você usar o que muitas igrejas estão usando, festas, raves, balada gospel, passeios, banhos de piscina, churrasco, rodízio de pizza. Se você inserir isso, você vai pensar, puxa, eu tenho um grupo de jovens mais unido e mais espiritual que existe. Mas a realidade é que o que eu contemplo, né, pelo pouco que foi nos relatado, o que eu contemplo é que estão mortos para o espírito e vivos para a carne, né? Então, o pregador, o obreiro, o líder, o diácono, o presbítero, o pastor, ele não pode se culpar, ele não pode carregar a culpa, porque aquele grupo de pessoas vive aquilo ali permanentemente. Uma vez chegou um pastor, um obreiro para mim, não do nosso ministério, de outro ministério, e ele tinha ido lá na nossa igreja, num culto, e aí ele foi e mandou um versículo para mim, não é nem um versículo, uma citação de um pregador aí, que dizia o seguinte: uma igreja nunca pode orar mais do que o seu pastor, a igreja. Em outras palavras, era que o pastor ele tem sempre que ter uma vida de muito mais oração do que todas as pessoas que estão ali sentadas na cadeira, e se tiver alguém, tem alguma coisa errada. Se tiver alguém ali embaixo que ora mais do que o pastor, tem alguma coisa errada. E eu disse, está repreendido, que eu vou tirar esse peso das minhas costas, porque eu trabalho fora, eu tenho uma família grande para cuidar, eu instruo pessoas, eu oro por pessoas, eu preparo obreiros, eu resolvo conflitos de casais, eu resolvo um monte de coisa da vida de muita gente que eu nem deveria resolver. E aí no final eu ainda tenho que carregar o peso nas minhas costas de ter que orar mais do que todas as pessoas que têm mais tempo do que eu e que têm uma vida mais tranquila do que a minha. Eu não tenho que cronometrar a oração que eu faço, eu tenho que entender uma coisa. Se cada vez que eu estou me ajoelhando, minha voz está chegando no céu e se Deus está me ouvindo. Eu só preciso compreender isso. Então se coloca muito peso nos líderes que são de verdade como você.
Muitos líderes aí, que estão nessas igrejas aí, são picaretas, que estão envolvidos em escândalos de adultério, de prostituição, de roubo, de várias coisas. As pessoas não cobram nada desses líderes, idolatram eles. Esses dias um pastor aí, que era bem rígido na pregação e tal, ele apareceu os escândalos das coisas dele aí, ele caiu. E quando ele caiu, o povo começou a idolatrar ele, dizendo que ele é um exemplo a ser seguido. Até quando ele caiu, ele virou um exemplo a ser seguido e tal e tudo mais. E aí as pessoas fizeram isso. Eu disse, agora se fosse um homem de Deus, dedicado, que não estivesse buscando fama, nada, quando essa pessoa tropeçasse, o povo caía de pau em cima, sabe? E a gente vê muitos homens e mulheres, eu conheço, pessoas que não têm mídia, mas que têm feito a obra de Deus. Você vê as pessoas sobrecarregadas, carregando toda a responsabilidade, e você vê ali pastores com semblante de oprimido, esposas de pastor, missionárias, obreiros, jovens como esse aqui, que carregam um fardo, que carrega aquilo ali por causa de um grupo de pessoas que não querem nada, que não quer mudar, que não quer mudança de vida, sabe? Há muitos anos atrás, um pastor amigo meu, pastor Carlos, que hoje está pastoreando lá em Portugal, eu falei um cenário que eu estava vivendo no ministério a ele há muitos anos atrás, e ele disse, pastor Josué, isso é muito simples de resolver. Eu fiz, pastor, eu falei 1 hora, ele me ouviu com paciência, e ele fez, é muito simples de resolver. Eu fiz, ele fez, e o que eu faço, pastor? Ele fez, você sacode o pó dos pés e vai embora. Ué, eu faço isso. E se eu tenho na minha cabeça, no meu coração, com muita honestidade, sinceridade, a convicção de que tudo que está na Bíblia eu fiz e Deus me direcionou, e ali não teve resultado, eu não vou carregar nenhuma culpa. Eu vou para outro local. Não foi assim que Jesus ensinou? Sacode o pó dos pés. E quando ele falou aquilo ali, sinceramente, eu acho que eu não estava preparado para ouvir aquilo ali. Eu achei muito, sabe? Eu achei muito simples, muito frio. Você vai embora? Não, eu tenho que insistir. E aí, eu não fiz, logicamente, o que ele disse e continuei insistindo com o mesmo povo. E não deu em nada. Entendeu? E depois daquela experiência, eu comecei a começar a entender as palavras dele. Lógico que ele era um senhor de idade, muito mais maduro do que eu, no ministério, na fé, no pastorado. E eu não conseguia enxergar como ele enxergava. E aí depois de um tempo eu passei a enxergar. Eu enxerguei aquilo ali e aprendi aquilo dali, né? E isso aí que Jesus ensina é para que a gente não carregue peso. A gente tem que ter o fardo que Jesus fala que a gente carrega, ele é leve, lá em Mateus 11. O fardo é leve e o jugo é suave. Então você como um jovem, você está dessa maneira, vivendo esse ciclo repetido aí, essa coisa não muda e você espera de Deus uma mudança, você vai viver assim para sempre, vai viver triste, você vai viver cabisbaixo e pode incorrer na tentação, no erro, na armadilha de se tornar um religioso. Olha só isso aqui. Sempre que eu estou conversando com alguém que é uma pessoa assim que fala, pastor, eu estou passando por um problema espiritual, queria conversar com o senhor, tal. Eu estou conversando com uma pessoa, uma das coisas que eu faço para identificar quando a pessoa está vivendo dentro de um cativeiro espiritual é a repetição de fatos. Quando uma coisa se repete de maneira anormal, eu já entendo, isso aqui não é natural, isso aqui é espiritual, e a gente já identifica qual é o cativeiro que a pessoa está vivendo, entendeu? Por exemplo, Jesus fala sobre cativeiro, que Satanás trazia uma pessoa em cativeiro, lá em Lucas capítulo 13, quando uma mulher andava encurvada. Lá em Lucas capítulo 13, quando Jesus aborda aquilo, você para e pensa, há 18 anos aquela mulher vivia daquela forma. Então ela vivia há 18 anos a mesma coisa repetida. Aquela mesma enfermidade, aquela mesma dor, aquele mesmo cenário. E Jesus libertou ela, quando Jesus chegou, ela teve o quê? Novidade de vida. Então, quando eu observo que uma pessoa está repetindo algo, eu já observo que aquilo ali é maligno. Aquilo não é benéfico para a pessoa. E quando você repete algo e você tem força para fazer, você está dentro do cumprimento do ciclo. Mas só que depois chega um momento que acaba aquilo ali. Acaba a força, acaba o vigor, acaba tudo. E aquela coisa que antes fortificava não sai mais nada. Então você já encerrou ali, vai para outro lugar agora. Vai para outro local, falando ministerialmente, vai para outro povo, vai para outra situação. E também, se você quiser aplicar isso dentro do emprego, é a mesma coisa. Entendeu? E outras áreas da sua vida. A gente precisa compreender isso, porque a vida da gente aqui na Terra, pessoal, é muito curta, é muito passageira. O apóstolo Tiago vai dizer que a nossa vida é como uma neblina, que vem e passa, e realmente é.
Quem já passou dos 30, vê como a vida passa rápido. Um dia desse você era um adolescente, uma jovem, um jovem, e você já passou dos 30. É muito rápido, pum, pá, a vida passou. E se a gente tem uma vida tão curta, será que Deus fez a gente para ficar sofrendo as mesmas coisas, com as mesmas pessoas, nos mesmos locais, mesma situação? Eu conheço pessoas que nunca saíram da rua que moraram, nunca saíram do bairro que moram, nunca viveram nada novo na vida e vivem aquilo todo dia. E você observa o semblante daquelas pessoas, é uma coisa, sabe, um olhar oprimido, uma coisa que eu não sei nem explicar. Só que Deus fez a gente para ser igual uma planta. Frutificar, gerar, multiplicar, né? A diferença é que a planta fica ali estacionada no local e a gente não, a gente pode espalhar a palavra de Deus em vários locais, de várias maneiras. Então essa tristeza vai ser a sua vida hoje, isso vai ser arrancado de você, porque tira o peso das suas costas de acreditar que pela sua insistência com estratégias diferentes é que vai mudar o povo. Só tem uma coisa que muda o homem e a mulher, é a palavra de Deus. Se a pregação da palavra de Deus, seja ela qual for, ela só precisa ser fiel. Se ela não muda a vida daquelas pessoas, não vai mudar nunca. E eu falo isso a você porque estou há 21 anos na caminhada quase, e acho que uns 15 pastoreando, 15, 16 anos, fazendo a obra de Deus, à frente de obra. E eu vou falar, já encontrei muitas pessoas, e tem pessoas que eu conhecia há 13, 14, 15 anos atrás, 16 anos atrás, que elas tinham uma forma de pensar, um jeito de agir, e mesmo depois de todo esse tempo, ouvindo a palavra, ouvindo tudo, elas não mudaram, continuam do mesmo jeito, mesma cabeça, mesmo pensamento, não se converte, não muda. E aí eu vou carregar a culpa disso nas minhas costas. Você que é pastor que está me ouvindo vai carregar a culpa disso. Você que é obreiro, que é diácono, presbítero, que é líder de jovens, que é uma líder de círculo de oração, você vai carregar a culpa disso, porque as pessoas não mudam. Você acha que a culpa é sua. Uma vez alguém disse para mim assim, mas pastor, para essas pessoas mudarem, a gente tem que pagar o preço. Aí quando eu vi aquilo ali, eu fiz, não vou deixar isso passar batido. Eu fiz, como é, a gente tem que fazer o quê? Pagar o preço. Eu fiz, e qual o preço? Jejum, oração, sacrifício. Eu fiz, aí essas pessoas vão mudar. Eu fiz, qual de nós aqui é mais espiritual do que Moisés? Todo mundo ficou calado. Eu fiz, quem daqui é mais espiritual do que Moisés? Tem alguém aqui? Não, ninguém, pastor. Eu fiz, e por que Moisés não mudou aquele povo ali? Para que preço mais alto do que Moisés pagou ali? Inclusive de não entrar na terra. Aquele povo mudou? Não mudou. Alguém aqui é mais espiritual do que Moisés? Pronto, todo mundo ficou em silêncio. Porque se criou dentro da igreja evangélica, e acredito que quem está por trás disso é Satanás, que você está ali e que você é que paga o preço pela conversão e pela mudança das pessoas. Ei, isso é antibíblico. Quem pagou o preço pela conversão, pela libertação e para tirar a pessoa do cativeiro foi Jesus. Jesus que fez essa obra todo dia. Não tem homem que faça isso. Nós fomos constituídos pregadores da palavra de Deus. Só isso. Você prega, você é um arauto, você é igreja, eclésia. A eclésia sai para anunciar o que o rei ordenou. Então você é só isso. Mas se criou uma mentalidade, eu vejo homens e mulheres sofrendo da igreja, que você que tem que pagar o preço, que você tem que pagar, e jogam nas costas de homens e mulheres de Deus, de coração sincero e honesto, jogam nas costas dele um peso que é insuportável, e que a pessoa que está jogando esse peso não quer empurrar nem com o dedo mindinho, como os fariseus faziam, Jesus denuncia lá em Mateus 23, e joga esse peso nas pessoas, e aqueles homens e aquelas mulheres de coração sincero com Deus fica carregando aquilo, sofrendo, e muitas vezes até chateado, mas fica em silêncio porque acha que foi Deus que mandou carregar. Ei, Deus não mandou carregar isso não. Deus não mandou carregar isso. Deus mandou a gente anunciar a palavra, e quem vai convencer também não é nem a gente. Quem convence as pessoas não é nossa persuasão, nossa oratória, nem nosso conhecimento. Quem convence as pessoas, está escrito, o próprio Jesus fala, o Espírito Santo convencerá o homem do juízo, da justiça e do pecado. É ele que faz isso. Olha só. E aí a gente vê já um jovem assim, carregando toda a culpa, todo o peso e pensando, o que é que eu faço? Não, você não faz nada, o ciclo aí já acabou. Se é para viver uma coisa nova, você vai ter que ir para um lugar novo, prática nova, tudo novo. E aí fica esse peso.
E a gente vê uma pessoa ali há 30 anos fazendo a mesma coisa no mesmo local, com a vida horrível. Se você observar, ninguém da Bíblia, nenhum homem de Deus ali na igreja ficou parado 30 anos no local. Ache um versículo que diz que Paulo ficou há 30 anos fazendo a mesma coisa. Isso é uma coisa do diabo, isso é uma coisa diabólica. Diabólica. Você fica preso num local, você fica igual uma árvore plantada dentro de uma caqueira, de um vaso, e você não consegue gerar mais frutos, porque quem está ali embaixo não quer nada com nada. Entendeu? As pessoas que estão embaixo estão com o machado dando no meio da árvore. E a pessoa fica ali. Uma vez um irmão chegou para mim e fez: pastor, esse grupo de jovens aqui tá uma benção, né? Não sei o que. Eu fiz: não tá uma benção não. Se você for olhar, não tá uma benção não. Esse pessoal tá vindo para aqui porque não tem o que fazer, não tem para onde ir. Esses rapazes, essas meninas, você pode ver, a maioria aqui tem pai divorciado, o pai não liga, a mãe não liga para eles. Eles estão aqui porque encontraram um lugar para acolher eles, mas se você observar, na parte de oração eles dormem, não ligam muito para a palavra, eles só acharam uma tribo, um lugar que acolheu eles, entendeu? Que é legal. Mas eu vou te falar, quando esses meninos aqui começar a namorar, arrumar namoro, arrumar um emprego, comprar uma moto, conseguir comprar um carro, uma coisa, outra, descobrir as relações íntimas, esse pessoal vai embora, porque eles vão achar o que fazer. Hoje, pelo fato de não terem o que fazer, estão aqui dentro desse local, certo? Mas no dia que eles acharem qualquer outra coisa, eles vão embora daqui, porque eles não estão em Cristo, não estão em Jesus. Você observa pelas orações. Quando pega o microfone para orar, não sai nada. Quando pega o microfone para dar uma palavra, não sai nada. Quando fala-se de assunto espiritual, ninguém tem nada para falar. Mas quando é coisa da carne, do mundo, sobre artista, da vida cotidiana, eles têm o que falar. Então, esses jovens aqui, esse grupo que você tá dirigindo aqui, isso aqui é um negócio momentâneo e temporário. Não, pastor. E aí eu acho que ele ouviu e pensou: caramba, o pastor é herege, o pastor é pessimista e o pastor está amaldiçoando. Não, foi verdade. Depois de um pouquinho de tempo começou a acontecer tudo que eu falei. E aí ele ia fazer o quê? Se culpar, dizer: ai meu Deus, essas pessoas se desviaram porque eu não fiz a minha parte. E de fato foi o que ele fez, começou a se culpar. Eu fiz: meu irmão, os pais desses meninos, dessas meninas, botaram eles no mundo, educaram eles errado, ensinaram tudo errado para eles. E hoje eles estão vivendo essa vida, tiveram a oportunidade de conhecer Jesus, não quiseram, e você ainda vai carregar a culpa deles estarem assim? Não, eu vou jejuar para eles voltarem. Eu fiz: meu irmão, você pode fazer uma campanha na porta da casa deles, de joelho, andando, na casa de cada um de joelho. Não vão se converter. Quem converte a pessoa não é a tua insistência, não é teu jejum, não é nada, é a palavra. Eles têm que se arrepender, eles não se arrependeram. E aí, depois de muito tempo, ele compreendeu o que eu estava falando. Inclusive, falei isso com o varão da nossa igreja, né, que hoje é obreiro, e ele evangelizando, né, novo convertido, com aquela sede de ganhar almas, e ele pregando aqui, pregando ali, pregando aqui, pregando ali. Aí foi num grupo de jovens e pregando: o pastor tá assim, tá assado. Eu fiz: meu irmão, esse pessoal não quer nada. Não, pastor, vamos lá na casa dele. Eu fiz: não vai dar certo. Não, vamos, pastor, é uma alma. Eu fiz: esse cara não quer nada com Jesus, ele só quer desabafar. Nós não somos terapeutas, não somos psicólogos. Psicólogo ganha dinheiro para ouvir o povo falar e a gente não ganha nada, a gente tem o que fazer. E esse pessoal não quer, a gente não é confessionário teen para adolescente estar desabafando. E ele não quis, foi lá fazer e tal. E depois de um tempo ele viu que não deu em nada. E hoje, muito mais maduro, ele já consegue discernir quando um ciclo acaba, quando é local de ir para outro, quando é momento de ir para outro local, de plantar sementes em outra terra, ele já compreende. Então eu quero que você compreenda isso. E o terceiro ponto que eu quero aqui abordar, e eu quero que você compreenda bem, não só você, mas quem está em casa, que deseja viver algo novo, porque toda vez que chega dezembro, começa aquela coisa de fim de ano, né? As metas do ano que vem, o ano que vem será diferente, começa a criar-se aquela ilusão de que quando o ano virar tudo vai ser diferente, e aí você vê que dia 1 de janeiro é a mesma coisa, não mudou nada, né? Não muda nada. Esse negócio de passagem de ano não muda nada, não vai mudar nada na minha vida, na tua vida. O ciclo da nossa vida muda, a novidade de Deus chega quando a gente faz uma coisa nova. O ciclo muda quando você muda. Isso aí vai mudar, meu jovem, quando você mudar. Quando você mudar, isso aí muda. Eu me lembro uma vez que eu congregava na igreja e ali o pessoal queria que eu fosse o líder dos jovens, né? E eu disse: não, eu não quero ser o líder, não.
esse irmão que está aí há mais tempo, é melhor ser o líder, né? E aí ele foi o líder. Aí ele pegou e falou, não, mas você vai me ajudar. Você vai me ajudar, você está muito mais preparado do que eu. Eu falei, não, tá bom, eu te ajudo. E aí começou, né, e tal, e foi enchendo de jovens, a gente evangelizando aquela coisa. E logo com o tempo, com um ano, até menos às vezes, dá pra ver já quem quer buscar Deus e quem não quer, né? E ali eu já observava, e ficava no meu coração, com aquilo ali guardado no meu coração, né, e tal, já observando aquela situação. E ali ele começou a insistir. Aí chega uma fase que... eu acho que é a fase que você vai cavando, a terra tá fofinha, tudo bem. Aí tem uma fase que começa a bater em pedra. E dali, com a picareta, não vai mais. E chegou um momento que ele tentava fazer coisas maiores ali e não ia, porque a maioria não queria nada com Jesus. E ali ele começou, o que é que a gente faz? Eu fiz, olha, o que a gente faz é a gente abrir mão aqui de boa parte desse pessoal aqui, já ir para pessoas novas. Não, mas a gente tem que solidificar isso, fazer aquilo e tal. E começou aquela insistência. E depois de muito tempo ele foi perceber que não adiantava. Que tudo que eu estava falando fazia sentido. E além daquele grupo ali, de mais de 60 jovens, mais de 45 se desviaram. Pra você ter noção. Foi embora. Mas, enquanto aquele pessoal não saiu de vez, ele ficava insistindo. Carregando peso, carregando fardo. Orar toda noite, chorar. Quantas vezes eu vi aquele varão ali chorando por aqueles jovens, chorando, orando e tal. E eu sinceramente, eu até acompanhava a oração, até me quebrantava às vezes, mas eu não conseguia visualizar pela palavra que aquilo que a gente estava fazendo era que ia mudar o povo. Você vê a nação de Israel, vai para o cativeiro, Jeremias chorou por aquele povo, outros profetas choraram, o pessoal profetizou e tal, mas aquele povo foi para o cativeiro. Não adiantou. E quando volta do cativeiro, a maioria voltou quase igual como era. Não vai mudar. E uma coisa eu aprendi, se a palavra de Deus não muda a pessoa, ninguém vai mudar ninguém. Ninguém vai mudar, ninguém vai operar mudança em alguém. Se a pessoa é extraordinária é um adjetivo pequeno para descrever ele, Jesus Cristo. Se a pessoa de Jesus não mudar o nosso ser interior e não nos converter em homens e mulheres espirituais, nenhuma metodologia aplicada vai mudar. E aqueles que insistem naquilo vão viver um ciclo repetitivo e nada de novo vai chegar na sua vida. Nada de novo vai chegar na sua vida. E outra coisa que acontece é que quando a gente não muda e a gente começa a insistir no mesmo ciclo, a gente começa a enfrentar calamidade, começa a enfrentar pancada, começa a enfrentar um monte de coisa. A gente começa a enfrentar consequência, que é como se fosse um chicote de Deus para a gente poder se mover, andar e ir para frente. Entendeu? Porque se você observar, preste atenção nisso aqui é muito simples de entender. Se eu estou convivendo, trabalhando ali ministerialmente num grupo de pessoas que estão habituadas a viver aquela vida de fracasso, de miséria, de repetição, aquela vida inerte, aquela vida carnal, não quer se aprofundar na oração, não quer ser batizado com o Espírito Santo, não quer viver experiências com Deus, não quer pregar o Evangelho, não quer se sacrificar em favor da vida dos outros. São pessoas egoístas que só estão ali para buscar algo para si próprio, que só procuram o seu líder quando estão precisando, quando estão ferrados, mas que não quer sair para aprender a palavra, não quer sair na rua para pregar a palavra, não quer alcançar a vida de ninguém, não quer sacrificar nada. Se você está ali convivendo com aquele grupo, invariavelmente você vai ficar igual aquelas pessoas, porque aquelas pessoas não querem sair, você também não sai e você fica vivendo as mesmas coisas com as mesmas pessoas todos os dias, e todas as calamidades e mazelas que vêm sobre aquelas pessoas vêm sobre você também. E aí você pergunta a Deus na sua oração, por que isso aqui não muda? O Senhor não prometeu que ia haver isso e aquilo? Aí Deus vai dizer, eu prometi, mas para isso aqui mudar você precisa mudar. Para você mudar isso aqui precisa mudar. Sabe? Com Deus é assim, as coisas mudam. Você já reparou que a gente tem estações no tempo? Tem verão, tem inverno, tem outono, tem primavera. Você já reparou que até as estações do tempo mudam? Você já reparou que tem tempo que chove mais? Tem tempo que acontece isso? Até as estações mudam. Até as estações mudam e a gente não vai mudar. Então é a nossa mudança que promove esse movimento, essa dinâmica espiritual. É a nossa mudança. Eu nunca vou me esquecer de irmãos e irmãs chegaram para mim e falaram, pastor, ia chorando trabalhar, chorando ia pro trabalho. Eu não sei e tal, tá assim, eu não aguento mais, tá tudo travado, tá assim. E a pessoa teve coragem de tomar uma atitude sobre aquele trabalho e disse, pastor, eu não sei explicar.
Mas depois que eu saí daquele lugar, daquele meio, daquelas pessoas ali, é como se alguma coisa tivesse rodado no mundo espiritual e as portas começaram a se abrir. E não é como se realmente as coisas mudaram. A ação da gente muda. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo evangelístico, claro. Paulo chega para plantar mais uma igreja e prega numa sinagoga e fala que Paulo ia ali constantemente pregar a palavra de Deus para aquelas pessoas. E o adjetivo que o escritor vai usar para descrever aquelas pessoas é empedernidos. Pederneira é aquela pedra azul que faz o paralelepípedo de calçamento, né? E o adjetivo que se utiliza é dizendo assim, aqueles homens que Paulo estava pregando, que eles ouviam, eles se demonstravam empedernidos, ou seja, a cabeça, o coração deles era igual a uma pedra daquela. Como é que você vai furar uma pedra daquela? Hein? Ele disse que eles não ouviam, ou ouviam de má vontade, falavam mal do caminho, falavam mal de Paulo. Ele disse que Paulo, com 3 meses, já percebe que o que ele tinha que fazer ali já foi feito, encerrou o ciclo. Ele vai embora daquele local horrível, que Paulo já estava saturado de estar naquele local, repetindo a mesma coisa, e a atitude do povo era a mesma. Ele só demora 90 dias para compreender isso, 3 meses, e ele sai dali e vai para a escola de Tirano. E ali ele disse que a porta do evangelho se abriu de uma maneira tão extraordinária, e acredito que foi a maneira mais extraordinária onde Paulo encontrou maior espaço, que Paulo fica ali num espaço de 2 anos ali pregando, teve espaço para pregar, e disse que muitos milagres ali eram feitos, e que as pessoas confessavam o seu pecado em praça pública. E todos os praticantes da bruxaria, da feitiçaria e da magia queimavam seus grimórios de magia na praça pública, se convertendo a Jesus. Ou seja, no local, repetia-se aquele ciclo. Eu prego, o povo não quer ouvir, eu insisto, eu oro, eu jejuo, o povo não muda, eu prego, o povo não quer ouvir, eu oro, eu jejuo, eu insisto, o povo não muda. Paulo repetiu aquilo ali. Com 3 meses, Paulo disse, aqui encerrou, eu vou para outro local. E no outro local que Paulo foi, na escola de Tirano, dia a dia, coisas novas iam acontecendo. Em 2 anos ali, Paulo completa seu ciclo e diz que milagres extraordinários aconteceram naquele local. Ou seja, mudou para Paulo, não mudou? Mas o que foi que fez o mundo espiritual se mover dessa maneira? Foi Paulo ter uma mudança de atitude. Aí eu vou perguntar para você que é inteligente. Se Paulo tivesse ficado lá na sinagoga por mais 1 ano, por mais 2 anos, 3 anos, 4 anos, jejuando, orando, chorando, como o pessoal fala, né? Virou jargão, pagando o preço. Ia mudar alguma coisa lá? Não, né? Então, tá bem claro, tanto para o ouvinte quanto para você, que a mudança desejada por nós, aquilo que a gente anseia, aquela novidade de Deus vem quando a gente tem percepção de que a vida, recapitulando lá no primeiro ponto, de que tudo na vida tem um ciclo de crescimento, e quando esse ciclo se completa, a gente se satisfaz. Mas se a gente não perceber que ele ele encerrou e continuar ali, a gente começa a ficar cansado, começa a ficar exausto, começa a ficar fraco, começa a ficar desmotivado, começa a ficar sem força, desanimado. Se a gente não percebe isso. E se a gente acha que pelo fato de insistir no mesmo ciclo, no mesmo local, com as mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas, usando metodologias diferentes, a gente vai mudar, não vai mudar aquilo. A gente não tem o poder de chegar e mudar um ciclo. A gente já viveu o ciclo ali, já completou ele, mas agora eu vou fazer coisas novas para reviver esse ciclo aqui de maneira diferente. Não vai fazer isso. A gente tem que seguir o propósito e o destino que Deus estabeleceu para nós. E isso só chega, como eu falei agora, no terceiro ponto. O ciclo muda quando a gente muda. O mundo espiritual se move quando a gente se move. E assim vai. A gente precisa ser como o povo no deserto, tem que acompanhar a nuvem. A nuvem está indo para onde? Vamos atrás dela. Entendeu? Tem que estar debaixo da nuvem. E muitas vezes a gente não vê a nuvem se mover e fica ali no sol escaldante do deserto e não percebe que a nuvem já está lá na frente. Corra atrás da nuvem, meu filho. Corra atrás da nuvem. Porque eu tenho certeza que Deus tem coisa nova para fazer. Eu tenho certeza que há algo novo de Deus para ser feito, mas cabe a nós adquirirmos esse discernimento, essa compreensão do que Deus quer realizar, né? E onde Ele quer realizar e o que Ele já realizou. Se Deus já realizou, para a gente encerrar aqui o quadro Socorro Vem do Alto, se já foi efetivado,
Se Deus já realizou, terminou. Por exemplo, quando você vai no barbeiro, no salão de beleza, sei lá, onde você vai cortar o cabelo. E aí você chega lá, tá com o cabelo grande e tal, e vai lá, o barbeiro foi e cortou, a mulher quis fazer um corte e tal, dar uma hidratação, um negócio, pá, beleza, cortou. Quando o profissional, né, o barbeiro, a cabeleireira, termina o serviço, o que é que você faz? Você fica sentado na cadeira lá, para ela recomeçar a cortar de novo, ou você paga e vai embora? Você paga e vai embora, né? Se numa coisa simples da vida funciona assim, imagine coisas mais complexas. Se o serviço terminou, a gente tem que ir embora. Você terminou o serviço? Vai embora. É assim que funciona. No ministério também é assim. Quando Jesus fez a obra, cumpriu tudo que ele tinha que fazer, fez os sinais, pregou o evangelho do reino, morreu, ressuscitou, apareceu aos discípulos. Quando ele terminou, ele ficou ali na Galiléia de novo? Quando ele ressuscitou? Ele voltou a pregar para as mesmas pessoas. Ele foi lá pregar de novo para os fariseus. Ele foi lá pregar para as prostitutas, para os bêbados, para os publicanos. Aí ele voltou a fazer tudo de novo. Ele fez, vou começar de novo, vou insistir, eu vou orar mais. Eu vou voltar a pregar para as mesmas pessoas, porque agora vai mudar. Jesus fez isso ou ele foi e subiu? Ele subiu, por quê? Ele concluiu o serviço dele. Lá na cruz ele disse assim, está consumado. Se está consumado, vai embora. Agora se diz, está consumado, mas agora eu vou tentar refazer tudo de novo, aí você vai ver assim, triste, frustrado, amargurado, cansado, sem vontade de fazer. É assim que funciona. Concluiu, Jesus fez a parte dele, subiu, o Espírito Santo desceu, veio sobre a igreja, os apóstolos levaram o evangelho para o mundo todo, o evangelho está sendo pregado e agora a gente aguarda a volta de Jesus. E assim funciona. Tudo tem que ter um ciclo e uma dinâmica. Se a gente não compreender isso, vamos ficar presos no tempo. Eu assisti um filme, que não estou lembrando o título aqui, que fatos se repetiam na vida das pessoas. E tinha que rodar uma chave para você chegar no tempo certo. E a pessoa ficava repetindo tudo aquilo. E a pessoa já sabia o que é que ia acontecer, o que é que a outra pessoa ia falar e tal. Sabe? Era interessante o filme e ele traz uma lição pra gente, porque muitas vezes é assim na igreja. Você já sabe a cara que aquele irmão, que aquela irmã vai estar, já sabe o que aquele vai fazer, você já sabe que aquele não vai querer orar, você já sabe que aquele vai furar no compromisso, você já sabe que aquele vai faltar, você já sabe que aquele vai se rebelar, você já sabe que aquele vai falar mal de você, você já sabe que aquele vai fazer aquilo, você já sabe que aquele vai estimular o outro a faltar, e você já sabe tudo que vai acontecer. E aí se você não pular fora disso, você vai viver todo dia a mesma coisa. Igual esse filme, sua vida vai virar um filme, uma repetição. Então, a gente precisa compreender isso. E o conselho que eu deixo para você é mude. Ore ao Senhor com muita sinceridade. Jejum e diga, Senhor, qual é o próximo ciclo? Qual é o próximo desafio? Qual é a próxima missão? E siga em frente. E não fique preso emocionalmente, nem a locais, nem a pessoas. Porque Jesus não foi assim. Jesus veio cumprir o que tinha que cumprir. E aí ele avançou. E a gente precisa, para a gente avançar, a gente precisa ter isso. Então, é esse o conselho que eu deixo aqui para você no Socorro Vem do Alto, e tenho certeza que falou com muita gente, vai falar com muita gente no YouTube, e peço a você que está inscrito no nosso canal do YouTube, no RBT Plus, que você comente aí, deixa o like e também oriente aqui esse irmão. Você que é jovem, você que está no nosso canal aí do YouTube, você que faz a obra, oriente aqui esse jovem, reanime ele na fé, ele está precisando de uma palavra de ânimo, né? Eu fiz a minha parte aqui, mas você vai fazer a sua aí. Eu peço para vocês comentarem aí, a irmã Jéssica, João, Juliano, Judson, todos os jovens aí que sempre comentam aí, que acompanham aí, comenta aí e dá um ânimo aí, dá uma força aí para esse jovem, porque eu tenho certeza que Deus tem coisa muito grande para fazer na vida dele e ele vai avançar. E você que ouve em casa, Deus está falando com você também, e eu tenho certeza que você vai colocar essa palavra em prática e também vai avançar. Se você colocar em prática, você vai viver maravilhas e novidades. Se você não colocar em prática, vai ficar tudo do jeito que tá bom? Então, esse foi o quadro Socorro Vem do Alto. Para quem chegou agora, esse aqui é o programa A Última Chamada, exibido aqui na 100.5, toda quinta-feira, a partir das 22 horas, tá? E também o programa é gravado e colocado lá no nosso canal do YouTube. É só você escrever no buscador RBT Plus. R de rato, B de bola e T de tatu. RBT Plus, se inscreve no nosso canal, o programa vai ser postado. Você vai poder ouvir ele novamente. Você que pegou pela metade vai poder ouvir todo. Você vai poder fazer corte. Você vai poder compartilhar com os irmãos aí, enviar para as pessoas, evangelizar, instruir as pessoas e vai aprender muito aí, tá bom?
Se inscreva no canal, deixa o like, comente, tá certo? Vocês assistem o vídeo aí e muitas vezes vocês não deixam o like. Deixa o like, pessoal, porque quando você aperta no like aí, o algoritmo do YouTube entende que o vídeo é bom e vai enviando para outras pessoas, tá bom? E assim é uma forma que vocês vão ajudando a alcançar outras pessoas, tá certo? Então, só lembrando aqui, nosso programa aqui é mantido no ar com a oferta dos ouvintes, tá certo? Então, você precisa ofertar para que nosso programa continue no ar. Já estamos no ar aqui na 100.5 há quase 7 anos. E você pode ofertar para manter o programa falando conosco através do WhatsApp, que é o 839-9105-6834. 839-9105-6834. 83, DDD da Paraíba, tem um 9 na frente, 839-9105-6834. Esse é o WhatsApp do programa. Você vai falar com a gente que quer ofertar e a gente vai te mostrar uma maneira. E se você utiliza o Pix, você pode colocar esse número aí como chave Pix e tá ofertando e ajudar a manter o programa no ar, tá bom? Pessoal, vou deixar esse louvor aqui tocando para fazer um intervalo rapidinho aqui para tomar uma água e em seguida eu venho com a palavra para abençoar a vida de vocês aqui nos Profetas da Última Hora, tá bom? Então fica com a gente, daqui a pouquinho a gente volta. Os profetas do Senhor são portadores da poderosa palavra de Deus que cura, liberta e salva. Fique agora com os Profetas da Última Hora. Amém, pessoal. Estamos de volta aqui. Vamos aproveitar aqui o nosso tempo e rapidamente lá para 2 Samuel, capítulo 11, a partir do versículo 3, que diz assim: Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Até aqui. Muito forte, né? Esse aqui é um pequeno trecho da passagem que relata que o rei Davi, ele não foi para a guerra. Ele deveria ter ido para a guerra como rei, mas ele ficou no seu palácio e do alto da cidade, do seu palácio, do seu terraço, ele contemplou a mulher se banhando e ele a cobiçou, a desejou e mandou que seus servos, perguntou a seus servos aqui, como nós lemos, perguntou quem era, falaram: é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, né? E Davi mandou trazer ela e ali trouxe ela e eles adulteraram juntos. E ela mandou falar para Davi que estava grávida. E a partir dali Davi tentou esconder isso, né? Isso aí foi uma coisa que Davi tentou colocar debaixo do tapete. E Davi passou a mentir, tramar, dissimular, a chegar ao ponto de mandar matar o marido de Batseba para esconder tudo aquilo. Ele tentou de todas as maneiras, fez com que o marido de Batseba voltasse da guerra para se deitar com ela. Ele tentou de tudo. E quanto mais ele tentava esconder, ficava pior. E Davi, em um dos seus salmos, ele até expressa isso falando o seguinte: enquanto eu calei os meus pecados, né, o meu gemido ele era constante, os meus ossos se secaram, Davi diz, né? E aí Davi passa um período da sua vida escondendo isso, tentando jogar para debaixo do tapete, mentindo, tramando, dissimulando, escondendo, né? E a vida de Davi, ela virou uma tragédia, e muitas pessoas que estavam em volta de Davi talvez não compreendiam o que estava acontecendo. Outros que sabiam, compreendiam, mas Davi nada disso, até o dia que chegou o profeta na casa de Davi e o seu pecado ele foi exposto. Eu quero trazer uma palavra breve, uma palavra simples hoje, didática, como eu procuro ser aqui, para que todos entendam. E eu queria falar uma coisa para muitas pessoas que eu convivi e vi na igreja. Tem pessoas que vão para a igreja, que se batizam nas águas, que dão dízimo, que dão sua oferta, que participam dos cultos, cantam, pregam, enfim, até faz algumas coisas na igreja.
E são pessoas que eu, como líder, como homem de Deus, como um pastor e como uma pessoa que já há algum tempo atua nessa área assim, de libertação, de expulsar demônio, de entender esses aprisionamentos espirituais na vida das pessoas, eu já vi vários fatos e já vi pessoas lá na igreja que está ali há tanto tempo na igreja, e eu já vi uma irmã pegar o microfone e quase se manifestar numa oportunidade. A irmã pegar o microfone e ela não conseguir falar, a voz começar a travar, a boca ficar presa, a pessoa tremendo, você tá ali do lado, eu ficava ali do lado do púlpito ali, e você vê na boca daquela pessoa tremenda, ela não conseguindo falar ali no púlpito e pedindo misericórdia a Jesus ali, a igreja inteira sem entender o que estava acontecendo. E eu lá no fundo, entendendo, compreendendo tudo aquilo. Vários pecados escondidos ali. Vários pecados. Muitos pecados ali escondidos. Que ninguém que está à volta dela sabe. No entanto, o Senhor sabe e o diabo, que é o seu aprisionador, sabe. Porque Paulo vai dizer lá em Efésios que tudo que é trazido para a luz vira luz, é exposto. E o diabo, ele não vem para a luz, o diabo fica no escuro. Então você comete o pecado e você fica ali, como Davi, escondendo, ali pode ter certeza, você está aprisionado por Satanás. E a prova de que Davi estava aprisionado por Satanás é as coisas que Davi fez. Davi se tornou um assassino. Davi foi um assassino. Davi pôde não ter assassinado diretamente. Pior, foi mais covarde ainda. Ele entregou a carta do assassinato de Urias na mão de Urias. Ele sabia que Urias era um homem tão leal que ele nem ia ler. Você já pensou o que Davi fez? Que coisa maligna. Como Satanás estava no coração do rei Davi. Ele entrega a carta do assassinato de Urias na mão de Urias e disse: esse cara é tão fiel, tão leal, que ele não vai abrir essa carta. Por quê? Porque Davi se escondeu nas trevas. E aquela irmã ali no púlpito da igreja, ela não conseguia falar. Ela não conseguia falar, gente. Eu fiquei esperando ela manifestar ali. Eu estava já esperando ela manifestar para repreender. Numa luta para deixar um versículo. Mas aquilo é o quê? Pecado escondido. Porque o que é que a igreja evangélica ensina hoje? Venha para cá, mostre que você é santa, mostre que você é santo, mostre que você é pura, mostre que você é puro, esconda o seu pecado. Só que a proposta do evangelho não é essa. A proposta do evangelho: venha para cá, expõe o seu pecado, expõe a sua imundícia e vai ser tratado. Por que agora tantos escândalos têm explodido aí? Todo dia tem escândalo de pastor, de gente da igreja. Por que está explodindo isso aí? Porque agora tem internet. Então as pessoas gravam, ouvem, pegam o escândalo da pessoa e vai lá e coloca na internet. E aquelas pessoas passaram anos ali, pregando, liderando, pastoreando, com iniquidades terríveis escondidas, e praticando-as e nunca trazendo para a luz. E tudo aquilo sendo guardado nas trevas. Enquanto você guarda ali, o diabo está ali. Quantas pessoas dentro da igreja, homens e mulheres, escondem do seu marido, da sua esposa, adultério? Sabe? Eu tinha uma mentalidade que essa coisa de adulterar era só uma coisa mais de homem, tal, que o homem fazia mais isso. Mas não, na igreja ali à frente, vi vários casos de pessoas que escondem. E ela esconde, só que eu ainda acredito num Deus que revela coisas, revela fatos. E você sabe. Tiveram pessoas no ministério que está ali há anos enganando o marido, traiu o marido e tal, e você chega ali e você sabe, porque Deus mostrou para você. Você sabe o que está acontecendo, sabe toda a situação que está acontecendo, e só depois que tudo é exposto que a pessoa vai lá e fala. Então tem várias pessoas que vão passar a vida inteira na igreja, pode ser você, dentro da igreja, congregando, dizimando, ofertando, você vai para o inferno quando morrer. Porque você tem um monte de coisa que está dentro das trevas, escondido no escuro. E enquanto você estiver no escuro e não vier para a luz, você vai ser essa pessoa insegura, medrosa. Quando te dá um microfone, você treme. Você tem medo, você não tem segurança para falar em público, você não consegue falar com ninguém, sua voz treme, você não olha nos olhos, porque você está no escuro. E você tem medo de olhar nos olhos, porque os olhos, eles são a janela da alma. E se você olhar nos olhos das pessoas, você fica com medo, porque você pensa: será que vai ver? Será que vai saber o que eu fiz? E todas as pessoas que escondem algo, que estão ali escondendo algo, elas não conseguem olhar nos olhos, elas vão olhar para o chão, elas vão desviar o olhar, elas não conseguem falar, elas não têm segurança no falar, a voz é trêmula, a boca treme, há um medo, porque aquela pessoa está escondendo algo. E Davi disse: enquanto eu calei os meus pecados, ou seja, enquanto eu escondi, enquanto eu botava tudo dentro daquela parte tenebrosa, eu só fazia gemer. Por quê? O diabo aprisionava Davi.
E Davi sofria. E aquele só trouxe calamidade para a vida de Davi. Mas se Davi tivesse exposto isso e corrido antecipadamente para os pés do Senhor. Eu já vi várias pessoas falarem erradamente: Davi confessou seu pecado. Davi não confessou o pecado. Davi confessar o pecado, você chegar e dizer: ó, eu fiz isso. Davi foi exposto. O profeta disse: tu fez isso aí. Davi foi exposto. Uma coisa é você errar e dizer: olha, eu quero ter uma conversa, e botei o pecado para fora. Outra coisa é uma pessoa chegar e falar: você fez isso. Eu sei, a pessoa realmente fez. Isso aí não é confissão. Você foi exposto, está só confirmando que você fez. E aí talvez você entenda o porquê de você até ora, até fala com Deus sobre isso, mas você continua se sentindo culpado e culpado. Sabe por quê? Tem muita gente que pretexta falar com Deus, eu não estou falando com Deus aqui, mas você não está confessando aquilo. Você sabe, eu estou aqui só falando com a minha própria consciência, jogando isso aqui para fora, como se fosse Deus, para que eu tente limpar minha consciência, mas você vê que não limpa. É tanto que a doutrina e o ensino que vai vir para a gente lá em Tiago é: confessai as vossas culpas uns para os outros e oreis uns pelos outros para que sejam curados, sarados. Ou seja, você confessa para o teu irmão que está ali, que congrega contigo, que você confia nele, e ele vai orar pela tua vida e você é sarado. Deus é tremendo, porque ele criou isso para que a gente possa exercitar em nós realmente o desejo de mudança, o arrependimento e a confissão sincera. É muito fácil você fazer uma coisa grave, chegar no oculto, no escuro e dizer: Senhor, me perdoa por isso. Pronto, ficou por isso mesmo. Outra coisa é você chegar lá na pessoa que você pecou, que você errou, e você ter que colocar aquilo para fora, você ter que expor aquilo ali, e ter que falar o que aconteceu, e ter que pedir perdão, e pedir para que aquela pessoa ore por você. Você tem que chegar na pessoa e falar: ore por mim, porque eu cometi isso, isso e isso. Eu preciso da sua oração. É difícil, né? Quando se fala assim, a gente para e pensa: será que eu vou conseguir fazer isso? Porque vem o medo, vem a vergonha, e o principal, vem o nosso orgulho. Porque confessar pecado, pedir oração, isso aí vai exigir muita humildade, e isso aí vai ferir o nosso orgulho com ferida de morte. E aí ou a gente mata o nosso orgulho, ou o nosso orgulho vai nos matar. Nosso orgulho vai dizer: deixe tudo escondido do jeito que está, não conte nada, porque Deus entende você. A nova é essa agora: Deus entende, Deus conhece teu coração. Vou dizer uma coisa: Deus não vai absolver ninguém de pecados que não foram confessados e que estão sendo escondidos. A Bíblia é muito clara, em 1 João capítulo 1, versículo 19. Se nós confessarmos os nossos pecados, Jesus, ele não só é fiel para perdoar, mas também para purificar. 1 João 9, está escrito. Então, se você não confessa, vai continuar nas trevas, no escuro. E aquele que é de Deus, ele vem para a luz. Então, a necessidade de você colocar para fora, porque senão nunca você vai mudar, você nunca vai atingir nada, você nunca vai crescer na presença de Deus, você nunca vai avançar, você nunca vai chegar em lugar nenhum, você sempre vai ser essa pessoa aí. E outra coisa, né? É horrível quando a gente tá numa roda de pessoas conversando e tá ali o pessoal falando, e de repente toca, você tá ali bem feliz conversando, e de repente toca no assunto do qual você vive correndo e fugindo e se escondendo, né? Vai lá e toca justamente naquele assunto de algo que você vem há 5, 10 anos escondendo na tua vida. E a pessoa vai e toca lá naquele assunto. Aí você fica sem graça, olha pro chão, tenta sair da conversa e você pensa que ninguém percebeu, né? Você acha que ninguém percebeu o que foi que você fez. Ou que você tá desconfortável com aquilo. E quando você sai dali, o povo diz: ei, esse aí tem alguma coisa escondida. E você acha que você está enganando as pessoas, mas na realidade você está enganando só você mesmo. Você nunca vai crescer com Deus, nunca vai crescer na fé. Você nunca vai ter certeza da sua salvação. Você nunca vai se sentir seguro.
E você vai ser aquela pessoa que morre de medo de manifestar um demônio na tua frente, porque você sabe que você não tem autoridade para expulsar. Você sabe disso. Eu lembro uma vez que eu fui chamado numa casa para expulsar um demônio de uma senhora, e tava a família toda lá, todo mundo era crente, mas ninguém expulsava. Eu cheguei lá e aquela pessoa estava incorporada com o espírito, e tinha uma jovem ali, e eu fui expulsar o espírito ali na outra sala da casa. E essa menina que era crente, que era da igreja, ela estava escondida, com medo. E aí o varão falou: pastor, minha namorada tá com medo, ela tem medo e tal, ela não gosta de ver. Eu fiz: peraí, como é que pode uma pessoa que é crente, que serve a Jesus, ter medo de demônio? Isso não existe, isso tem alguma coisa estranha aí. Mas tá bom, eu vou expulsar aqui. E quando eu tô no outro local, aquele espírito possuindo aquela pessoa começou a chamar o nome daquela menina. Eu vou chamar aqui menina, para não falar o nome dela, para não expor ela. Aí ficava: menina, vem cá, menina, vem cá, fulana. Eu posso contar para eles o que tu fez? E essa menina começava a gritar, chorando. Não, chorando. Eu nunca vivi uma situação daquela. Menina, vem cá, menina. Se tu não vier, eu vou contar. E ela ficava: não, gritando ali. Eu nunca vi aquilo. E eu confesso pra vocês que eu achei interessante aquilo ali. Enquanto minha mente processava, eu tentava entender o que era aquilo. Se era uma mentira do diabo, o que era, que eu nunca tinha visto aquilo. Já faz muito tempo isso. E eu ficava tentando entender. Enquanto eu ficava tentando entender, aquela entidade, aquele espírito no corpo daquela mulher ficava: menina, ô fulano, eu vou contar. Se tu não vier aqui, eu vou contar. Até 3 anos, não, eu vou. E eu pegava, teve uma hora que eu peguei e fiz: cala a boca, Satanás, para de mentir. Aí o espírito olhou pra mim e fez, de olho fechado, né? Só que virou a cabeça pra mim e fez: você acha que é mentira? Então eu vou contar. Eu falei: não, pare. E eu sei que foi uma coisa muito constrangedora, que depois que aquele espírito ali saiu daquela mulher, aquela garota, aquela jovem, aquela menina, nunca mais, ela não conseguiu saudar e dar paz sem olhando pra mim mais. E não conseguiu falar com ninguém. E com pouco tempo acabou o namoro com aquele rapaz. E até hoje eu não sei. Eu fiquei na minha cabeça pensando: o que será que ela fez? Que aquele espírito sabia. E uma coisa ficou certa: Satanás sabe o que é que eu faço, o que é que você faz. E ela ficou ali, acabou o namoro, fugiu, né? Na minha visão ela fugiu. E foi para outra situação, continuando escondendo aquilo. E eu penso: deve ser horrível a vida de uma pessoa que anda de um local para o outro, fugindo, tentando esconder um passado. Eu fico pensando como é que o rei Davi viveu esses meses aqui, até que o pecado dele foi exposto. Como é que ele se comportava, como é que ele agia diante daquele cenário onde ele tinha que mentir, esconder, inventar. Só que diz o texto que a mulher mandou dizer: estou grávida. Eu acho que foi a pior coisa que Davi pôde ouvir. Ela está grávida. E chegou um momento que Davi fez: a única coisa que eu posso fazer é matar o marido dela, para que ninguém saiba. Só que a lei de Moisés dizia que a pena para adultério era apedrejamento até a morte. E eu fico pensando: quem ia ter coragem de apedrejar o rei por isso? E o adultério de Davi, ele passa batido diante do povo que tinha que aplicar a lei. Só que ele não passou batido diante de Deus. E eu vou falar para vocês: eu acho que Davi preferia a morte, a pedrada, do que ele ver o que ele viu dentro da casa dele. Davi viu um irmão estuprar a irmã. Davi viu o outro irmão matar esse irmão brutalmente, porque ele estuprou a irmã. Davi viu um filho se levantar contra ele e manter relação com as suas mulheres ao meio-dia na frente de todo mundo. Davi teve que fugir e Davi teve que ver os homens do seu exército matar o seu filho. Davi sofreu muito. Talvez, eu não sei, mas se em vez de Davi matar Urias, tivesse mandado matar Urias, Davi assumisse aquilo, não sei como, eu acredito que a mão de Deus teria
livrado Davi, teria aliviado para Davi, e Davi não teria vivido tantas coisas ruins que ele viveu. Davi sofreu tanto que após o filho dele ser morto, Absalão, Joabe chega e Davi chora. E Joabe fala para Davi assim: Davi, se tu não for lá fora falar com aqueles homens, eu vou pegar eles e vou embora. E essa desgraça te será pior do que todas as outras que te aconteceram. Então até por pessoas que estavam próximas, elas entendiam que Davi já tinha vivido muitas desgraças. E é isso que acontece quando a gente guarda aquilo que a gente faz de errado. E eu só queria que vocês entendessem com essa palavra que Deus, ele é bom, ele é perdoador. E por mais tempo que tenha acontecido isso e que você esconda, eu vou te falar uma coisa: o tempo nunca vai apagar o teu pecado. Se você levar isso para a sepultura, para a morte com você, você vai para o inferno. Porque você vai ter pacto com o diabo. Tudo que a gente esconde, que a gente guarda, é um pacto com Satanás. Por que você acha que há tanto peso para você confessar isso? E hoje nós temos pastores tão diabólicos dentro da igreja que eles ensinam na internet aí a você nunca confessar os seus pecados e deixar guardado. E usam vários pretextos para isso. Mas se você observar, todos esses pastores são caídos na fé. São homens também que viveram com seus pecados e vivem nos seus pecados. E ensinam isso para as pessoas. Ou seja, sabe aquela situação quando você era adolescente, que quando um aluno ele bagunçava, o professor punia a turma inteira? Toda a turma achava ruim, mas aquele aluno que bagunçou, ele achou bom a turma ser punida junto com ele. Tem muita gente que tem um caráter assim: eu tô indo pro buraco e eu quero levar gente comigo. E tem pastores que fazem isso, e eu tô te falando, é melhor que você confesse, é melhor que você abra o seu coração, independente da reação da pessoa que vai ouvir, sabe? Mas coloque isso pra fora e seja livre, seja livre. Uma coisa que eu aprendi na minha vida foi que quando a gente comete o pecado, a melhor coisa que a gente tem é correr para o Senhor, é correr para os irmãos, é correr para aqueles que estão à nossa volta, e você coloca para fora, e você pedir ajuda, pedir oração, você botar para fora, você fica livre. Você fica livre. Tem momentos que vem consequência, sim. Eu não vou falar que não vem, mas você fica livre. Agora o pior é quando você guarda aquilo e por orgulho, medo, você vai guardando e Satanás, ele fica te ameaçando. E onde você chega, as pessoas estão tocando nesse assunto. E às vezes você vê o pessoal de longe assim, falando baixinho, olhando pra você, e você pensa que as pessoas descobriram, e você fica com esse medo, e o diabo fica brincando com você. E eu queria com essa palavra aqui trazer libertação para a tua vida, para que de fato o Senhor venha fazer a obra, e você venha ser livre, e você venha provar da liberdade verdadeira dos filhos de Deus. Porque isso que você está vivendo é uma tortura psicológica e espiritual. Venha para a luz. Essa é a palavra que eu tenho para deixar para você nessa hora. Tome atitude, que Deus vai te abençoar, Ele vai te perdoar, Ele vai te ajudar. Deus está contigo. Essa é a palavra que eu tenho para deixar. Amém, pessoal? Nossas horas aqui se avançaram, né? Eu quero rapidamente aqui agradecer a você que ficou conosco até agora, na programação, no site, no rádio. E você que chegou depois, esse aqui é o programa Última Chamada, exibido na 100.5, toda quinta-feira, a partir das 22 horas. Nós estamos aqui na 100.5, no site. E nossa programação é gravada e postada no YouTube. Então você que chegou depois pode acompanhar no YouTube, vai ser postado pela madrugada. E você vai poder acompanhar. Nosso canal no YouTube é o RBT Plus. R de rato, B de bola e T de tatu. RBT Plus. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, participe das programações, dê o like, comente, conte a tua experiência, teu testemunho, que vai abençoar muita gente, tá bom? E eu quero lembrar vocês que nossa programação é mantida no ar com a oferta dos ouvintes. Nós não temos comercial, não temos patrocínio. Quem mantém no ar aqui esse programa há quase 7 anos são os nossos ouvintes, e você pode se tornar ofertante falando com a gente pelo WhatsApp do programa, que é o 839-9105-6834. 839-9105-6834. Esse é o WhatsApp do programa. Você fala com a gente, e ele também é chave Pix. Se você quiser, se você usa o Pix, você pode ofertar por ele, colocando aí 83, DDD da Paraíba, tem um 9 na frente, 839-9105-6834, e aí você faz sua oferta e está participando juntamente conosco dessa programação,
e abençoando esse programa que tem abençoado a tua vida, tá bom? Pessoal, no mais é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Quinta-feira que vem, se assim Deus permitir, estaremos de volta, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus. Fui. Grande dia.